Fala galera, beleza? Equipe Na Marca da Cal na área, esse é o podcast Na Marca da Cal, sempre trazendo um convidado diferente para falar de vários assuntos, não só de futebol, aqui no nosso canal. Já pedindo para você deixar o seu like, comentar, divulgar o link aí nos grupinhos de WhatsApp e também se inscrever e também ativar o sininho da notificação, que é muito importante para a gente. Rumo aí aos 1.000 inscritos, falta pouquinho para a gente alcançar essa meta. Então, chegando aos 1.000 inscritos aqui no nosso canal, tem um presente muito especial para você, que é uma camisa da Dalmeida História, do time que você quiser. Depois o dono vai ligar aqui bravo, porque não pode dar Portuguesa, do Boa Vista, mas a gente acredita que ele vai dar um jeito de comprar para você aí. Então, você vai se inscrevendo aí, 1.000 inscritos, tem a camisa da Dalmeida História para você. Hoje a gente vai bater um papo com ele, Fernando Camargo, ele que é narrador hoje da Energia 97, trabalhou nos Jogos Pan-Americanos, fez história, posso usar esse termo? Fez história em 2016 na Olimpíada do Rio de Janeiro. Fez, tá no YouTube, pô. Tá no YouTube, fez história. Ajudei com a equipe, né? Foi legal. Bradesco Esportes é saudosa, falecida, alguns chamam, né? Ou saudosa? Qualquer termo Saudosa Bradesco, não faz mais parte do momento. Saudosa Bradesco Esportes FM, ele que era a voz ali que deu aquela emoção pra gente nas Olimpíadas também. Tem passagens por TV Gazeta, ESPN, também Rádio Bandeirantes, né? Trabalhou um tempo na Rádio Bandeirantes, junto ali no grupo. Band TV fez produção, edição. Também. Copa de 2014. Copa de 2014. Hoje tá em vários ramos, narra o Brasileirão pra fora do Brasil, narrou no YouTube da Federação. O homem é multiplataforma. Ele que é um grande amigo, sempre um prazer receber o Fernando Camargo aqui com a gente. E aí, Fê, quais são as expectativas aí para essa Copa do Mundo, para esse 22 que está começando aí o Brasileirão? Como é que você tem, né? Como é que você tem estado, como diria o outro, até aqui de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Tudo bem, Hugo? Grande abraço pra galera aí que tá ligado aqui do podcast Na Marca da Cal. Obrigado pelo convite, cara. Meu diretor, hein? Em breve novidade, vocês vão entender em breve novidade. Hugo, pra quem não sabe, é meu diretor aí de criação pra muita coisa também. Cara, trabalhando bastante, né? Não dá pra reclamar. Tá um ano legal, assim, de 2022. Lá na Energia, todos os jogos, né? Do São Paulo, as outras equipes fazendo também. Palmeiras, Corinthians, Santos. Nas competições aí que não para. Esse calendário tá insano, tá maluco, né? Em 2022. O Paulistão acabou, já começa o Brasileiro. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana. Estamos lá fazendo as transmissões dos jogos também para o exterior, né? No Brasileirão Série A, Série B, a Série C no DAZN, a N Esportes. Fiz o Paulistão, como você disse, né? A Série A1 e a Série A2, com a Portuguesa sendo campeã. Participei do YouTube, enfim, muitas plataformas aí que eu estou muito feliz de narrar, não só futebol, mas futsal, voleibol, basquete, as outras modalidades. Tem voltado a narrar corrida agora. Corrida, exatamente. Voltaram as corridas de rua também, que eu sou locutor da Track and Field, né, as provas da TF também. Muitas plataformas, cara. Todo mundo acha, nossa, tá milionário, ganha dinheiro pra caramba. Cara, eu tô trabalhando nesse monte de coisa pra juntar dinheiro. Essa que é a questão. Tanto profissional aí que tá fazendo... Pra galera que começou agora no jornalismo, manda um recado aí de positividade. Então, se você acha que simplesmente você vai ligar uma câmera, vai aparecer no YouTube, vai fazer sucesso, vai ganhar dinheiro pra caramba, lê do engano, como diria o outro. Eu tô com 44, quase 45 anos de idade e fazendo multiplataformas aí pra poder sustentar minha família de uma maneira digna, de uma maneira legal, mas trabalhando, fazendo bastante coisa. Né, e ano de Copa do Mundo, né, que a gente espera que tenha oportunidade aí em algumas coisas também. Vamos lá, tem muita coisa aí para fazer. E esses 44 anos, quanto de jornalismo? De jornalismo, desde 99, 23. Metade da minha vida eu passei falando de jornalismo. Isso começou lá na ESPN? Antes da ESPN eu já tinha feito um trabalhinho, né, de uns pequenos trabalhos tal para entrar no meio, né, do jornalismo, mas a ESPN foi o meu primeiro grande emprego assim na área ali no ano 2000, então 22 anos atrás. Era a ESPN trajanista ainda? Era a ESPN comandada pelo José Trajano, né? Eu comecei como assistente, quase estagiário ali, estava na faculdade ainda, fazendo o terceiro ano de faculdade. Uma outra ESPN, diferente do que é hoje os canais Disney, né? Hoje é uma coisa mais vários canais com transmissões pelo mundo inteiro e tal. Antigamente era mais ESPN Brasil. Tinha a ESPN americana, que se recebia o sinal lá dentro, mas era um outro tipo de situação. Os narradores
produtores e comentaristas estavam todos lá em Bristol, né? E quem tava lá nessa época aí? O Juca Kfouri? Quem que tava lá? O Juca não tava, mas ele ia participar de vez em quando, mas o André Kfouri tava, o Plihal tava, quem mais? Cláudio Karsug, o Luiz Alberto Volpi, falecido Volpi há pouco tempo, né? Faleceu, o Rogério Vogan, que hoje é narrador, à época era só apresentador e ele sonorizava muitos programas junto comigo. Cleidi Oliveira? Cleidi Oliveira, grande Cleidi, adoro Cleidi, parceiraço, amigo pra caramba. Milton Leite, naquela época era o principal narrador, João Palomino, Paulo César Vasconcelos, José Trajano. Era uma outra época, uma outra ESPN. E o que você acha que tem mudado aí nessa percepção, né? Porque muitos desses foram mandados embora, acabou ali acabaram ali saindo do canal. Citar dois amigos seus, Arnaldo e Tirone. O que você acha dessa reformulação que aconteceu? Cara, acho que é uma coisa normal. Com o digital que a gente tem hoje, né? O YouTube, o Twitch, os canais, você tá dentro do mundo digital é uma obrigação que você tem. Você tem que saber se modernizar, você tem que saber entrar nesse tipo de situação. Então, quem tem um canal hoje com um grande público, hoje tem muito mais... às vezes até acessibilidade do que a época de você só aparecer na televisão. Você acha que a TV ela tem passado por essa reformulação? Tem, com certeza. Tem colocado uma linguagem diferente, uma linguagem mais jovem também. O público que é consumidor é um pouco diferente também. Acho que todas as mídias você tem que saber se adequar ao que o mundo hoje pede. O rádio fez isso, a TV faz isso, enfim. É um processo natural. E de lá, qual é o processo do Fernando Camargo? Sai da ESPN? Daquela época, cara, girou bastante. Saí de lá, fui trabalhar na Folha de São Paulo, trabalhei na TV Gazeta. Você fazia o que na Folha de São Paulo? Repórter da editoria de esportes. Editoria de esportes. Fui repórter durante 3 meses ali, freela, né? Final de ano com o final do Brasileirão. Na época não era esse Brasileirão de hoje, era o último Brasileirão. 2002, isso. 2002, exatamente. Era o Brasileirão que o São Paulo liderou o campeonato, entrou com a melhor campanha, foi eliminado pelo Santos do Leão, do Robinho, do Diego e tal. E aí eu fiquei fazendo toda a cobertura, Corinthians, Fluminense. O Kaká até deu uma entrevista outro dia sobre esse time do São Paulo. Isso. Falando que foi ali que ele realmente viu que talvez não fosse para ele ficar, porque... a torcida tava pegando muito no pé. Acho que não tem muita coisa a ver com torcida, cara. A questão é que o Kaká, ele teve um boom muito grande no futebol, né? Ele era importante para aquele time do São Paulo, que não era só o Kaká, jogava o Ricardinho também. Tinha o França, tinha o Luiz Fabiano. Reinaldo. Gustavo Neri? Gustavo Neri. Era o Fábio Simplício. Era o Oswaldo Oliveira, né? Era uma seleção, né? Era um belo time do São Paulo, mas... E perderam aí pro Santos. Que torcedor fica muito nessa história de pegar no pé. Ele simplesmente estava brilhando e ganhou o mundo muito rápido, né? Então... foi uma época legal de trabalhar, assim. Foi minha primeira experiência efetivamente como repórter. E você foi nos estádios? Fui. Naquela época ia até mais. Ia mais. Pô, eu cobri muitos jogos pra fazer. Foi uma época legal pra caramba. E depois disso, o Fernando Camargo vai trilhar na Gazeta. Aí eu passei pelo SBT, aquela equipe que foi montada para transmissão do Paulistão, em 2003, que o Paulo Andrade ganhou a primeira oportunidade dele como narrador efetivo, né? Trabalhei naquela equipe, que não ficou muito tempo. Aquela equipe foram 4 meses só. Só pro Paulista. Só pro Paulista. E pra... como que era? Era Sul-Americano Sub-20. Que o Destaques do Brasil... Robinho, Diego... Não? Aquele Destaques do Brasil do Sul-Americano Sub-20 era Felipe Melo e Daniel Alves. É verdade, o Robinho e o Diego... foram na seleção olímpica mais jovem que o Brasil não classificou. Não classificou para 2004. Exatamente. Para a Olimpíada de Atenas. E esse de 2003... porque o Brasil ele é até campeão mundial Sub-20 depois, com o cruzamento do Daniel Alves, gol do Fernandinho. Gol do Fernandinho do Manchester City, que na época estava no Atlético Paranaense. Gol do Fernandinho. Então eu fiz aquela... eu era produtor na época, eu não era narrador, não era editor, repórter e tal. Eu estava como produtor da equipe do SBT. Então os grandes destaques dessa seleção que o SBT transmitia eram Felipe Melo e Daniel Alves. Você tem uma ideia. E Renato Augusto. Felipe Melo, Renato Augusto e Daniel Alves. Então, aí depois do SBT, Fernando Camargo, a experiência em rádio, onde é que a galera te conhece do rádio? Rádio assim, me conhece de TV também, mas mais assim do rádio, porque eu fui entrar no rádio efetivamente só em 2011, muitos anos depois. Eu tinha feito rádio na escola, tinha feito na faculdade, tinha feito algumas coisinhas, mas
para trabalhar com grande público só ali em 2011 com web rádio na Voz do Futebol, né, em algumas webs rádios, e depois na Bradesco Esportes FM. E nesse período entre SBT aí 2003, 2004 e Bradesco, até chegar no rádio? rádio. Foi o período Gazeta. Foi o meu período que eu entrei na Gazeta, que foi o período que eu tive um aprendizado incrível, assim. Eu fiquei 11 anos na TV Gazeta. Eu fiquei do fim de 2003 até 2014, né? Foi um período que eu fui subeditor, que eu fechava o Gazeta Esportiva, participava do Mesa Redonda. Eu sou capaz de apostar o meu braço que quando você entrou lá, Flávio Prado já estava lá, ou não? Tava, na mesma época. Ele entrou em 2003. Olha só. Ele entrou em 2003 depois que o Avalone saiu, né? O Avalone foi pra Rede TV, depois Band e Rede TV. E eu entrei como... É porque assim, né? Às vezes o cara que tá me vendo aqui agora acha que a minha vida inteira eu fui pro ar. Não, cara, eu fui pro ar muito depois só. Eu trabalhei como produtor, eu trabalhei como editor, eu trabalhei como coordenador, eu trabalhei como editor-chefe. São pessoas que não aparecem no ar, né? Mas que têm a mesma função importante que um cara que tá no vídeo. Já editou o Troféu Mesa Redonda, não? 13 vezes. De editar, de pegar na 13 ilha vezes. 13 vezes. Caraca, mano. As primeiras 13 vezes eu tava lá. Eu fui com você uma vez, você foi, se lembra? Verdade. Muito bacana. Verdade. Ali no Teatro Gazeta. Teatro Gazeta. Teatro Gazeta. Ali na Paulista 900, exatamente. E eu lembro que eu era muito pequeno nessa época, né? Onde a gente morava lá no sítio, pegava só a Gazeta na parabólica, na época e tal. E eu, ficava doido pra ver o troféu Mesa Redonda. Eu falei, caramba, quem será que foi o melhor jogador do Brasileirão? Porque na época não tinha internet, essas paradas, então não dava pra saber. Não tinha nem o Orkut, ele veio depois. Exatamente. E voltou, né? Voltou agora. O Orkut, o Vitão ali, nosso produtor, já com certeza já fez o Orkut, ô Vitor da Almeida? Nunca tive. Nunca tive. É verdade. no fim do Orkut. Não, o Vitor deve ter 20 e poucos anos. 20 anos. Então, é outra geração. É um absurdo, cara. A gente tá outra aqui sentado geração. com o cara nasceu em 2000. Nem MSN ele brincou. Exatamente. Nem a tela MSN. tremendo. A tela nada. tremendo. O ICQ, então, ele nem tem ideia o que é. Isso aí nem eu. ICQ é o pai desses aí. Esses WhatsApp da vida, o ICQ é o pai de todos. O bom do MSN em detrimento ao WhatsApp é o fato de quando você tava muito apressado, você apertava lá o botão, tremia tudo a tela do outro cara. Eu acompanhei minha irmã mexendo, mas eu não tive. Muito. Não, você tinha 3 anos. Com 21 anos, malemar você pegou o início do Facebook. Exatamente. Malemar, que foi ali pra 2009, 2008 e tal. Bem malemar. Depois que o Orkut estava já caindo. Então você era o cara do Troféu Mesa Redonda ali? Não era o cara. Assim, o meu diretor, o João Batista, era quem fazia tudo. Eu ajudava, né? Eu fazia organização, produção, trabalhava pra caramba. Nos primeiros... Porque foi meu período de Gazeta, né, Hugo? Porque o primeiro Troféu Mesa Redonda foi em 2004. Eu tava entrando lá. E quando eu saí em 2014, foi meu 11º. E 2 ainda, mesmo fora, eu fui assistir trabalhando e sempre tava... Eu nunca deixei de assistir nenhum troféu com público, porque são 2 anos seguidos que não tem público por conta da pandemia. Acho que agora esse ano deve voltar, né? Mas todos que tiveram público eu tava lá. O que a TV Gazeta... Então a TV Gazeta representa um começo efetivo para você. Muito importante, cara. Muito, muito, muito. Aprendi muita coisa de televisão lá. Com o Chico Lang, com o Flávio Prado, com a galera dos bastidores. As primeiras reportagens que eu fiz na vida, apesar de eu não ter sido um repórter muito efetivo, né, de vídeo, foi lá que eu fiz, né? Então aprendi muita coisa, devo muita coisa à Gazeta. E a Gazeta ele revelou o Thiago Oliveira, por exemplo? Thiago Oliveira que hoje está no É de Casa, né? Da Globo, né? Da Globo, passou pelo Hora 1, passou pelo SPTV, passou pelo Sport TV, passou pelo Esporte Espetacular. Eu dirigi o Thiago 4 anos. Era um programa que tinha acho que 15 minutos? Super Esporte. Quanto tempo tinha aquele 15 programa? 15 minutos. Começou com 15 minutos na Copa de 2010, à noite, sendo muito parecido com o que era o Globo Esporte. O Thiago nunca usou TP na vida, era um cara muito mais despojado. A gente começou na Copa de 2010 e esse programa foi até 2000 e... Eu saí de lá 14, ele continuou até 2016, 17. Ficou muito tempo no ar, né? E eu falava na orelha do Thiago, direto. Então foi um programa muito legal. Então ali era o Super Esporte, o Gazeta Esportiva... E o Mesa Redonda. E o Mesa Redonda. Isso. E que você tinha
a obrigação aí de O Mesa eu fazia Gazeta aqueles não- offs, né? Os offs e os gols da Os gols da rodada, rodada. aqueles melhores momentos e tal. A Gazeta nunca transmitiu nesse tempo que você Transmitiu, cara. Ela tinha até o tava. Silvestre. Fora São Silvestre. A São Silvestre, em um período, ela transmitiu a Champions, inclusive. Com uma parceria com Com o Esporte Interativo. Verdade, Foi a lembro. maior audiência que a Gazeta teve dos últimos 20 anos. Foi num jogo, se não me engano, Milan e Barcelona, acho que Milan e Barcelona. Deu 10 pontos de audiência. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Caraca. E ali, você não estudou na Fundação Casper Não, Libero? fiz PUC. Fez PUC. Eu era um invasor. Você era né? um filho da PUC. Eu sou um filho da PUC. É Pontifícia Universidade Católica, Rua Monte Alegre, 984, Perdido de São Paulo. Boa, boa. E a Gazeta tem muito disso, assim, de dar oportunidade Tem. pro A Gazeta, pessoal ela que tá revela ali? muita gente, cara. A Gazeta, pra você ter uma ideia, ela revelou Galvão Bueno, ela revelou Paulo Soares, Sim. ela revelou Cleide Oliveira, ela revelou Mauro Betting, ela revelou Pedro Luiz, ela revelou, hoje em dia, os repórteres que estão aí, Vinícius Rodrigues, que está no Sport TV, José Ambrósio, Zé Renato Ambrósio, Guilherme Pereira. Putz, se eu pegar uma lista aqui, ela revela muita gente. Todos esses que eu citei, o Vini Rodrigues, o Zé Renato Ambrósio, o Guilherme Pereira, todos foram meus estagiários. Caraca. Todos foram meus estagiários. Eram meus estagiários quando eu era diretor do programa. E como é que era, assim, conviver com essa galera do ponto de vista de experiência e tal, Flávio Prado? Cara, você aprende muito, né? Porque aí são ídolos primeiro. O Flávio, eu tenho uma admiração, sempre falei isso pro Flávio, desde a época que ele era da TV Record, antes dele entrar até na Rádio Jovem Pan, acompanhava ele como repórter, depois como comentarista no Cartão Verde, Ele apresentador. entrevistou o Cruyff, né? Entrevistou um monte de gente famosa. E eu aprendi muito com o Flávio, cara, as histórias do Flávio. Tenho uma amizade com o Flávio até hoje, falando. É uma experiência que você leva, né? Pra vida, Michele assim. Gianella. A minha é minha amigona, de coração, pô, várias histórias que a gente divide junto. Hoje ela tá com 3 filhos, hoje ela não é só apresentadora da Gazeta, hoje ela é gerente de esportes lá também. Eu falei na orelha dela durante 10 anos, ela me No chamava Gazeta Esportiva. no ali. Gazeta Esportiva, no mês, ela me chamava de oráculo, porque ela falou, cara, você sabe tudo que tá acontecendo toda hora, todo momento, não só a questão de televisão, mas o que tá rolando, então... É que a galera não vê, né? Mas um programa ao vivo. É isso que eu falo. A Às galera vezes só o couro vê tá comendo, né? Nossa, toda hora tá Às vezes o couro tá comendo. E Hugo, na Gazeta a gente chegou a ter uma audiência, cara, ali pra 2007, 2008, 6 pontos de audiência pra Gazeta. Um era eu, certeza. Que era um estouro isso aí. Era um estouro. Hoje em dia a Gazeta não dá nem um terço disso. Por causa da concorrência muito grande. Muito, né? YouTube, etc. E a gente chegava a dar 6, 7 pontos. Caraca. Era um absurdo. No Gazeta Esportiva? No Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda. Isso é muita coisa. É muito. Agora, o Mesa Redonda ainda é um programa muito... As pessoas assistem. Ele né? é tradicional. As pessoas Mesa Redonda assistem. É a Mesa Redonda, assim, é o debate esportivo em TV aberta mais tradicional que tem. Pra quem quer saber de quando é o Mesa... Tem uma discussão do Avalone com o Milton Neves. Isso, Tá isso no foi na YouTube? década de 90. Tá. Então, mas o Mesa Redonda... Alguém liga lá, não sei quem foi. Não, isso é uma coisa mais... Tem que assistir, né? Tem que assistir. Porque foi assim, o Milton Neves, ele foi ao programa por um direito de resposta. Foi, Porque exatamente. ele foi acusado, enfim, é uma coisa que aconteceu lá. O Mário Marinho, que foi ex-presidente da CESP, estava como mediador. Aí o Avalone começa a falar, Milton Neves, Avalone, tá? E aí rolou uma discussão, tá lá no YouTube. Cara, mas o Mesa é muito mais que isso. O Mesa Não, tem uma sim. história da década de 70. É só pra galera saber de quando que era. Porque o Mesa tradicional da década de 70 era aquela história do Milton Peruzzi, um palmeirense, o Perão de Castro, santista, o Zé Italiano, corintiano, o Roberto Petri, São Paulino. Então, era uma coisa que datava da década de 70, né? E eu tive a honra e o prazer de trabalhar nesse programa, cara. Com certeza. Que mudou um pouco o formato, era uma discussão de futebol, apesar do Chico Lang ser palmeirense assumido, outros não falavam seus times. Aí teve Dalmo Pessoa, teve Fernando Solera, teve a versão que tem agora o Celso Cardoso, hoje com jogadores, né? Tá o Miller, tá o Paulo Sérgio, o Vampeta passou por lá. O Miller da Record? O Miller trabalhou na Record, voltou pro Mesa agora, tá lá. Ah, não, eu achei Então, que tinha realmente teve ficado muitas com essa- caras, né? E eu nunca participei do Mesa Redonda no ar. Eu dirigi muito tempo eles. E fazer os gols da rodada. Fazia os gols da rodada. Enfim, quem sabe um dia eu apareço lá pra falar também, né? Por que não? E como é que foi, Fê, assim, ó, você chegou muito tempo
dividir os dois trabalhos, Gazeta e Bradesco. São 4 meses, assim. Foram 4 meses. E quando é assim. que veio o convite, não sei se do Bernardo Ramos, não sei de quem ali, ó, tem aqui a rádio, você quer trabalhar com rádio, como é que foi Não, assim? na verdade foi com o Eric Betting e com o Sérgio Patrick. O Bernardo ainda não estava. Isso foi em final de Patrick abril. fundou o projeto. né? Ele começou, ele que criou a ideia de uma rádio esportiva no Grupo Bandeirantes. Foi ele o pai da ideia. Ele que foi quem criou. Isso foi em meados de 2011, final de 11, começo de 12, até que conseguiu fazer a criação da Bradesco Esportes FM. Quem me chamou efetivamente foi o Eric Betting. O Eric era meu conhecido da faculdade. Eu falei, cara, eu queria muito trabalhar em rádio, tem um monte de material, manda pra mim. Mandou. Um dia depois já me chamou. Eu falei, não, aqui você vai ser apresentador e narrador. E eu, putz, que alegria, né? Sai um pouquinho de trás das câmeras. Saí, queria ir pro ar, eu tinha muita vontade de ir pro ar e tal. E aí foi. Cara, uma dúvida que eu tenho, assim, antes da gente se aprofundar mais sobre a Bradesco, assim, Bradesco acaba em 2017. 12 de março de 2017. Nessa época aí, essas ferramentas de YouTube, Facebook, não eram tão Tão fortes como hoje. imagine aquilo com imagem. Então, a gente pensava muito isso, porque quando a rádio acabou, Hugo, em março de 17, estava começando as histórias de fazer os ao vivos. É isso Os que eu ao lembro. vivos já No estava Instagram, começando o a... Guipa até faz uma live no Instagram dele. Isso, no Instagram estava começando a fazer. Se tivesse sido feito desde o início, nossa, Ia teria estourar. Não, teria ia- sido muito maior do Os que jogos foi. transmitidos como vocês Exato, transmitem com hoje. imagem. A época não tinha nenhum jogo transmitido com imagem. Você acha que salvaria o projeto? Não. Aí é muito mais do que salvar projeto. Aí é uma questão de quem tinha o poder nas mãos decidiu não continuar. É outra história. Não tem Entendi. nada a ver com audiovisual. E aí você começa ali, o primeiro time da Bradesco é... Primeiro time, Gustavo narradores, Ribeirão. eu, Hugo Botelho, quer dizer, Hugo Botelho era o principal, né? Eu Alex fazendo Miller. alguns, narradores, e o Ivan Bruno. Aí tinha Alex Miller fazendo participação, tinha Sérgio Patrick, tinha o Gustavo Ribeirão na ancoragem, o Paulo e a Marina Valsec que faziam o jornal de manhã, o Eric Betting entrava algumas coisas, a Renata Veneri, aí na produção Maércio Júnior, a Juliana Vaz, a Isadora, o Guilherme, o Robson Ramos entrou fazendo. Juliana Vasco está na Record. Tá na Record Santos, tá na né? Record Tá na Santos. Record Santos. Beijo pra Ju, Beijo ajudou pra a gente Ju, adoro. muito tempo. Trabalhou com o Shane muito tempo ajudou lá, a né? gente muito tempo no Sopão da ZN, o projeto Ih, que adoro a a gente Ju. tem. A Ju é uma parceiraça. Pessoa fantástica. Essa foi a primeira formação. A primeira formação que foi ali abril, maio, junho, julho. E a Tatiana Ferraz era apresentadora, a esposa do Agostinho Teixeira, né? A Tati fez comigo vários programas das 3 da tarde ali. Eu era mais apresentador nesse início, porque eu chegava na rádio 2 e pouquinho, 3 horas eu entrava no ar com a Tati, no antigo Mundo dos Esportes. Depois tinha uma sequência com o Hugo Botelho, o Nossa Área com o Hugo, à noite a gente fazia de novo. Era uma rádio um pouco diferente do que aquela que foi consolidada em 2014, né? Mas essa foi a primeira formação. E a audiência nesse início aí, Fê? Muito baixa, muito baixa. Porque era uma rádio nova, né, cara? Era uma rádio nova, não tinha um projeto consolidado ainda. Começou a consolidar em 2014, aí com a programação... Então esses 2 primeiros anos de Bradesco meio capengando ali, meio lá... não é capengando, mas é um de formatação e consolidar. Essa que é a questão. Aí a rádio mudou um pouco o jeito dela, até que 2014, com o Bernardo Ramos comandando ali, com o Murilo Borges, aí teve a consolidação. Quando é que começa, digamos assim, a era Bernardo Ramos, e você sai em algum momento... Eu saí no final de 12 e início de 13, aí eu fiquei fora. Aí Até voltei 2014. Aí eu voltei em 2014, quando eu tava na Band. Eu tava na Band fazendo edição da Copa do Mundo de 2014, o Jogo Aberto e os programas. E eles me chamaram, pô, vai ter o programa com o Datena, você não quer ajudar a produzir? Eu fiquei um dia na produção, já fui pro ar no segundo dia. Aí os caras falaram, não, você não é um cara de produção, você é o cara do ar, vai lá fazer o programa com ele. Aí eu comecei a fazer o programa com ele. Com o Datena. E ao mesmo tempo eu tava como repórter fazendo Palmeiras. E aí entra o Palmeiras na sua vida, e eu, sinceramente, eu vou aqui confessar uma coisa, eu até te conhecer, ter a honra de te conhecer nos estádios da vida e tal, o Fernando Camargo é palmeirense. Mas torcedor liga muito pra isso, né? É a coisa que eu bato na tecla até hoje. Eles não entendem o profissional. Eles acham que você tá falando de um time, você torce pra aquele time.
Eles não sabem que existe o profissional por trás. Quer dizer, sabe, mas não quer entender, né? Como eu já estou na energia, eu entendo muito mais isso. O torcedor quer saber do time dele que está falando, ele não dá muita bola. Por isso que tem até hoje aquele mas, todo aquele mas. Sou torcedor de tal time, mas gosto de você. Porque ele faz questão de pontuar, porque para ele interessa ser torcedor de um time, enfim, e falar isso. E você foi setorista do Palmeiras bem nessa transição, né? A transição de 2014, quase cai para a segunda divisão. Eu peguei o Palmeiras naquela fase tétrica, que era primeiro com o Ricardo Gareca, depois o Dorival Júnior. O Palmeiras só não foi rebaixado por causa do Santos. Porque o Santos não perdeu pro Vitória no jogo lá do Barradão. Depois disso, cara, depois na câmera aqui. Depois disso o Santos foi. Perdeu a Copa do Brasil pro Palmeiras. Perdeu o Campeonato Brasileiro. Mas ganhou um Paulista do Palmeiras. Vai ganhando de coisa também. Perdeu a Libertadores do Palmeiras. Se o Palmeiras mas aqui você tá sendo torcedor ou você tá sendo imparcial? Eu tô sendo imparcial, tô citando um fato aqui. Um dia eu vou te ensinar isso, você vai aprender. Se o Palmeiras fosse rebaixado, nem o patrocínio ia ter. E aí, pra aprender, né? Mas ia ter o patrocínio. Ia ter o patrocínio. E aí o Santos acaba fazendo isso aí. Mas é bem na transição. Aí 15 você tava naquele jogo do Allianz. Aí eu fui quase 4 anos setorista do Palmeiras. Falava do Palmeiras todo santo dia. O maior prazer do mundo. O melhor trabalho que eu fiz, talvez, como repórter. Foi muito legal. Viajei com o Palmeiras, fiz títulos do Palmeiras, peguei o início do Gabriel Jesus, o Cuca entrando ali no comando do time, os jogos do Allianz Parque, fiz o início da vida do Palmeiras com o Allianz Parque, Paulo Nobre como presidente, depois o Maurício, então peguei essa fase toda aí do Verdão. E como é que era? Como é que a galera hoje talvez... A gente tá... Quanto tempo de pandemia? 2 anos e 2 meses já, né? Talvez uma galera mais nova se formando, talvez não saiba, mas antigamente setorista ia todo dia, né? Não sei se vai hoje ainda, acho que tá liberado, né? Mas até outro dia não tá. Setorista fala do time todo dia. Todo dia. Como é que é, assim, a relação do jogador, para quem não sabe, do profissional com... Porque isso foi se distanciando com os anos, né? Não, assim, não é que foi se distanciando. A vida inteira existiu o setorista. A vida inteira. Nas últimas décadas sempre existiu o setorista. Esses últimos 2 anos é que é uma situação diferente, porque você não tem acesso, porque não pode, né? Por questão de contaminação e tal. E sempre foi muito boa, cara, sempre foi muito boa. Determinados jogadores você tinha uma proximidade um pouco maior. Por exemplo, nessa fase do Palmeiras eu tinha muita proximidade com o Edu Dracena, com o Robinho, o que hoje está no Coritiba. Que é o do gol de cobertura. É o gol de cobertura. O Dudu, o próprio Dudu conversava muito com a gente. O Cuca, cara, resenha com ele na grade lá do Allianz, do CT, da Academia de Futebol, era maravilhosa. O Cuca, pra mim, que é um dos caras mais espertos do futebol. Ele faz um bom trabalho, irmão. E vaza. Quer saber, mas só tem a piorada aqui pra frente. Mas é assim, é estilo de trabalho. Né? E você pegou bem o Cuca ali naquela... Quando ele chegou no Palmeiras, o Palmeiras tinha perdido 4-1 pro Água Santa. O Palmeiras tinha perdido 4 jogos com o Cuca. O Palmeiras perdeu 4 jogos e perdeu com o Água... Com o Água Santa, que é o famoso áudio lá do Facincani. Que eu estava na hora, do lado ali. Né? Que é o áudio do Facincani. Mas assim, você pega o Palmeiras nessa fase de transição, Paulo Nobre, Crefisa, etc e tal. A torcida do Palmeiras está um pouco desiludida e tal, mas... você então tava naquela fase de que o Dudu foi contratado. Tava, eu dei a notícia, inclusive. Isso que eu ia te falar. Eu dei a notícia e a gente... Porque deram do Corinthians... No eu, inclusive, com o Capelanes, porque o Capelanes estava falando na RB e eu estava falando na Bradesco. A gente tinha informação do Dudu no Corinthians. A gente tinha informação. E você dá a informação que você tem. Das fontes que você tem. Aí teve a reviravolta e ele acabou acertando com o Palmeiras. Vocês deram, então, a informação do Dudu no Corinthians? A gente deu como primeiro no Corinthians. Isso se chama barrigada. Não, isso que eu ia te perguntar. Você considera uma barrigada? Claro que foi. Isso é um erro. É uma informação errada. A partir do momento que ela é errada, é uma barrigada. Você acha que foi o Matos ali o grande... Não, cara, não dá pra culpar. A gente tinha informação e... Dá pra dar? Dá. Acabou não rolando. Simples assim. Como o Pato no Palmeiras também foi dado, anos depois. Pato no Palmeiras? O Pato no Palmeiras agora em 2019... O Palmeiras acertou com o Alexandre Pato e o São Paulo foi... E como é isso pra galera que tá assistindo é importante. Como é que é assim, ó... Como é que funciona na cabeça do repórter? Ou, assim, cara, é muito ruim. Vou dar a notícia. Você está assim, você tem uma fonte segura que tá falando, não, a informação é essa, pode dar no ar.
Vou confiar em você. Pode dar no ar, tenho aqui comigo. E não confirmou. Você vai ficar marcado? Pior que eu não fiquei marcado. Não ficou marcado. Não, exatamente. porque, cara, eu tava dando junto com o grupo, né? Eu e o Capelanes, a gente tava dando com o grupo. Assim como eu dei com exclusividade que o Robinho tinha assinado com o Santos em 2014. E eu tava na Bradesco. O O Robinho Robinho é o novo jogador do Santos. Na volta. Na volta dele, quando ele, pela terceira passagem dele, né? Acho que imagino A que sim. segunda foi aquela com o Neymar, com o André, com o Ganso, e a terceira em 2014. Você acha que o Dudu mudou? Não o Dudu, mas a era Dudu, assim, mudou a história do Palmeiras? Completamente. Ele é o grande expoente dessa nova mudança do Palmeiras a partir de 2015. Ele foi um jogador, inclusive, que ele foi evoluindo, né, no Foi. Palmeiras. Né? Não, o Dudu Ele era muito nervoso e Não, tal. assim, o Dudu foi importante em todas as fases dele no Palmeiras. Aquele começou no Palmeiras, que ele ajudou a construir essa subida. Aquele terminou no Palmeiras 2020, hein? 2019 e 20, que ele teve a Pro saída Brasil. dele lá pro Catar. A volta dele, Triunfal, que né? ele não foi tão triunfal, ele não estava jogando tão bem. Mas Mesmo afinal, assim, ele o Palmeiras foi bem. conquista ainda um título. E esse ano ele tá arrebentando. Esse ano de 2022, ele tá na função dele, ele tá A simplesmente pergunta, arrebentando. levaria O quê? pra Copa? Não. Não, acha porque que- não teve oportunidade. Não adianta você levar simplesmente Nesses assim. 4 anos, você acha que ele é o grande jogador de futebol brasileiro? 4, 5 anos aí? Não sei, cara. É difícil dizer. Porque esses 4 anos, assim, você pega a fase do Flamengo, né? Você pega muito do mais do que o Gabigol. Gabigol, o Bruno Henrique, sabe? É difícil. Ali naquele... Vazou um áudio no WhatsApp, não é o do Facincani, vazou um áudio no WhatsApp aí de alguém. Na época que o Palmeiras estava perdendo bastante jogos lá, se não me engano, o Cuca, me corrija se eu estiver errado, você era setorista, sabe mais que eu. O Cuca, ele, não sei se afasta ou alguma coisa, o Robinho e mais... Lucas. Isso. Foi a troca do Cruzeiro. foi a troca do Cruzeiro ali. E aí vieram Mike e... Deixa eu lembrar quem não, que acho que era o vieram Fabiano, o lateral que fez o gol. Não, o Fabiano ele veio Da Chape? Chape. Ele jogava na Chape. Era o Mike mais um. O Mike teve até o jogo lá que ele deu um soco no cara do Sassá, Sassá, né? lá. É. E você acha que isso acontece? Porque o pessoal falava ali que eram as laranjas podres, não individualizando os dois, mas você acha que isso acontece em elenco de futebol? Acontece bastante. Você acha que o Cuca então acertou ali? Que ele foi muito criticado. Ah, né, cara, parte. foi uma tentativa de mudar o elenco do Palmeiras. E ali, se não me engano, o Palmeiras vai até a semifinal do Campeonato Paulista, perde pro Santos nos pênaltis, perde a Libertadores, sai na primeira fase, Cuca já pega ali no segundo turno. O Palmeiras foi eliminado num jogo. Aí não era mais Cuca já. O Cuca tinha saído. Aí já era o Marcelo Oliveira, em 2016. E O Cuca já tinha conquistado a Copa do Brasil com o Palmeiras. Foi o contrário. Acho que o Marcelo Oliveira, Copa do Brasil, o Cuca Desculpa, Brasileiro. o Marcelo Oliveira foi eliminado da Libertadores em 2015. Aí ele sai e o Cuca entra. Aí o Brasileirão 2006, você também era o setorista ali do Palmeiras. 2016? 16. Era. E Quando conquistou com o Gabriel Jesus. 22 anos antes, 22 anos sem ganhar, o Palmeiras vai lá, ganha o Campeonato Brasileiro, você setorista. Tem até uma entrevista do Paulo Nobre. Era o Paulo Nobre ou o Gagliotti na época? Era o Nobre entre o Gagliotti. Era o Paulo. Ele fala para o Alexandre Matos, poxa, eu sei que a gente pode ganhar qualquer coisa, mas você consegue me trazer um campeonato brasileiro? Que ele tinha vontade de ganhar o campeonato brasileiro. Isso aí ficou muito marcante, porque o Palmeiras quis conquistar o Campeonato Brasileiro demais depois da eliminação da Libertadores. Né? Ele é eliminado da Libertadores... na primeira fase? Na primeira fase foi a de... Foi 16. A 16, com o Marcelo Oliveira, exatamente. Perdeu do Nacional no Allianz. No Allianz, exatamente. Então eles quiseram muito esse Campeonato Brasileiro, né? O Alberto Valentim era o auxiliar do Cuca, com o Cuquinha, né? Ele era o interino ali. E o Palmeiras fez um campeonato brilhante, né? E ali revela Aí o Roger Guedes era um dos destaques desse time do Roger Palmeiras. Guedes, Moisés, Roger Guedes, Tietê, Zé Roberto. Zé Roberto. Tem aquele jogo marcante contra o Cruzeiro, que o Zé Roberto tira uma bola dando carrinho de peito, assim, né? Jogando em Araraquara. E o Gabriel Jesus nesse contexto, falar, esse cara é um fenômeno. Importantíssimo. Eu peguei toda a fase do Gabriel Jesus, desde o Sub-17 até ele fazer uma Copa São Paulo de Futebol Júnior brilhante e já entrar no time principal também. Ele é o grande destaque daquele campeonato brasileiro. Ele foi Mas o Cuca tem muito mérito ali naquela montagem, claro né? Vitor Hugo, jogadores que O time do Palmeiras, quer ver? Era Fernando Praz, Lucas... O Lucas tinha saído, hein?
Não, o Lucas estava Lucas jogando. tava? Dizer, o Campeonato Brasileiro ele estava jogando. Tanto que ele foi campeão. Vitor Hugo, o outro zagueiro, se não me engano, era o Mina, não era o Mina? Eliair Mina. É. E o lateral esquerdo, o Zé Roberto, Zé Roberto. jogando pelo lado esquerdo. Egídio entrava. Aí às vezes. jogava meio campo o Andrei Giroto, Tietê. Cleiton Xavier, pode ser? Cleiton Xavier, nossa, teve Moisés. Roger Guedes, Dudu, Roger Guedes, o Lucas Barros e o Gabriel Jesus. Eram os caras mais na frente ali. E o Cuca tem muito mérito ali, porque ele pega um pouco terra arrasada ali depois que o Marcelo Oliveira sai. E ele faz um grande trabalho. E o Alexandro também chegou em 2016. O Alec Gol. Ele chegou ali para fazer o ataque. Nesse momento você tá na Bradesco. E ali era Renato Rainha. Aí eu funcionava mais como repórter no dia a dia, né? Fazendo Palmeiras e os jogos do Palmeiras e alguns também de outros. E eu narrava Champions League. Porque o Rainha estava no ar naquela época na Rádio Nativa. Então, os horários da Champions League, eu acabei narrando a final da Champions League lá na Bradesco, aquela final que foi... Gol do Neymar, né? Gol do Neymar, Barcelona e Juventus de Turim, que foi lá em Berlim. Né? E eu fiz em 2016, depois o Cadu Macri começou a fazer, porque aí eu passei para apresentação também. Porque o Ribeirão estava saindo, o Facincani estava saindo. Então foram várias coisas ao mesmo tempo. A grande fase da rádio é 2014? 14, 15, 16. O triênio ali. E ali, só pra gente tentar lembrar, era um jornal no começo com você ali? A ordem era Mundo dos Esportes, 6 da manhã até as 9, que eu entrei como apresentador ali no fim de 2016. Entrava depois o Nossa Área, primeira edição. De primeira. Depois debate. De primeira debate. Aliás, era de primeira debate. Tem que fazer. De primeira debate! Aí entrava o Nossa Área com Datena, que eu era o co-apresentador, né? Eu, Cadu Macri, a Fernandinha Maia, primeiro, depois o Cadu, com o Datenão e o Branco, e depois entrava o Edilson, né? O Edilson Silva. Aí entrava o Nossa Área com Elias Júnior, né? Era o programa com Elias Júnior. Retransmitiu o Neto? Aí o Neto retransmitia a partir da 1h. Aí entrava o Mundo dos Esportes, segunda edição. Murilo Borges, Bernardo Ramos, Denilson Show e Cláudio Zaidan. Olha esse time, né? Que eu entrava ali para fazer alguns jogos. Agora o bicho vai pegar, 4h até as 7. Era o grande da casa. A época era o que tinha mais audiência. Voz do Brasil e depois entrava a Nossa Área, segunda edição, com o Robson Ramos, depois Bruno Camarão e o Guilherme Henrique. Cara, eu não sei o que acontecia no Bicho Vai Pegar ali, mas era sem censura nenhuma. Né? Hoje em dia não poderia ir pro ar um programa desse. Mudou 5 anos pra cá, mudou completamente a lacração, a linguagem. Acho que até o YouTube derrubaria a live. Derrubaria a live. Não, uma vez eu tava assistindo... Porque o Bicho Vai Pegar, a primeira formação, Roma Laurito, Guipa... Menino Boleiro, Vô e o Celso Miranda, que era o presidente. Aí o Celso tava com outros horários e tal, ele saiu e entrou o Renato Tortorelli. E esse bicho vai pegar, cara, revolucionou. Porque ele batia de frente com grandes programas, como Na Geral, como o Estádio 97. A galera pirava, a galera gostava muito. E tem uma cena, um lance interessante desse Agora o Bicho Vai Pegar, que a zoeira era muito sem limite. E aí, acho que os caras estavam, sei lá, transmitindo um jogo da Champions League, como era no mesmo horário, quem tinha que comentar, os caras Agora o Bicho Vai Pegar. Isso, exato. Aí eu fiz o início disso. Aí como eu virei apresentador, o Cadu Macri começou a fazer. Aí alguém perguntou assim, como é o nome dele mesmo? Era Ivan Zimmermann. Ivan Zimmermann. Falou assim, pô, vô, quem que você quer que seja substituído? Quem você tiraria? Ele, era Real Madrid e Manchester City. Ele falou, eu tiraria o Bell. O Bell. Aí todo mundo ficou parado assim. Bell? Bell. Todo mundo, que Bell? Aí o Bale? Aí os caras, o Bale. Aí o Gui, não, é cota, não liga não que é cota e tal. E o negócio completamente sem censura parado. Eu falei, meu Deus do céu. É um programa assim, cara, eu fiz muita reportagem dentro do Bicho também. Porque como eu tava como setorista, eles faziam entrar os repórteres, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, dentro do programa também. Quantas vezes eu tava lá na academia de futebol e entrava ao vivo. Pra falar com eles. E era tudo na zoeira. Tudo na zoeira. E aí depois disso depois do Bicho Vai Pegar? Aí era a Voz do Brasil. É verdade. E entrava a Nossa Área, segunda edição, com o Robson Ramos. Robson Ramos da Nativa. Da Rádio Bandeirantes. Band FM, e hoje ele tá na Play FM também, e o Helicóptero, né? O Robson faz tudo.
gênio da comunicação. E aí... São Pauliníssimo, todo grande mundo, amigo. todo mundo pergunta, assim... E aí é a parte chata, Fê. Todo mundo pergunta, como é que uma coisa dessa acaba? Porque não dependia da gente, dependia de quem eram os donos da coisa. E os donos acharam por bem terminar por conta de N assuntos. Foi assim. E foi... Eu pedi até pro Vitor pesquisar aí, Vitão, no YouTube. Tem um discurso do Fernando Camargo... Tem, no último dia, né? Fernando Camargo, último dia Bradesco Sports FM. Foi, isso aí foi no dia de Palmeiras 3, São Paulo 0, dia 11 de março de 2017. Era o Sgrilles na apresentação. O ali. Rainha tava narrando o jogo, eu e o Guto Ablas de repórter e o Sgrilles apresentando. Quando tiver no ponto aí, você fala pra gente. Tira o anúncio aí, antes de colocar. E todo mundo... Havia um burburinho? Ou foi tipo esporte interativo? Havia, Chegou, não, vai havia, acabar hoje. Havia, assim. Eu, Fernando, tá, Hugo? Eu tinha uma expectativa de ficar. Na assim, RB. Não como o Bradesco Esportes FM. A gente sabia que ia terminar. A gente sabia que era um momento que ia... E ela até postergou, porque o projeto inicial da Bradesco 16. Esportes FM era 16, por conta do final da Olimpíada. E ele ainda foi levado mais alguns meses. Tanto que a gente fez cobertura do acidente da Chapecoense, ganhou o prêmio APCA de cobertura da Olimpíada, teve muita coisa legal. O Rafa Spinelli, por exemplo, narrou aquela Champions, aquela virada épica do Barcelona contra o PSG, né, o 6-1 lá com o gol do Sérgio Roberto no finalzinho. Enfim, teve muita coisa depois ainda. Mas eu tinha expectativa de ficar, cara. Porque eu vestia a camisa, todo mundo veste a camisa, mas, cara, eu fui apresentador, eu fui repórter, eu fui narrador, eu fui editor, eu levei o café, eu participei de programa de luta, de boxe, de surf. Os caras confiavam muito em mim, gostavam muito do meu trabalho, por eu me sentir feliz. Eu sempre dizia, cara, a palavra que eu mais dizia era, eu trabalho na Disney. Eu tô vivendo a minha Disney aqui. Porque eu tô falando de tudo que eu amei na minha vida inteira e sou pago pra isso ainda, né? Mas, cara, são coisas que, enfim, estão além do que a gente pode tentar supor, entender, né? Mas todo mundo tinha noção de que... Todo mundo tinha noção que em algum momento ali no começo do ano ia acabar. Porque o pessoal fala que o esporte interativo foi do nada. Chegaram Foi. lá um dia, ó, Foi vai do acabar nada. hoje. Tanto porque tinham projetos, né, feitos ainda. Tinha o Brasileirão, né, que nem chegaram a transmitir. Então a Bradesco não foi assim. Ô Fê, vou colocar aqui Tá no ponto aí, Vitão? O vídeo só aparece com 2 horas, não tá só o discurso. Eu acho que tem Se só... você colocar Fernando Camargo, despedida Bradesco, tem. Fernando Camargo, Despedida Bradesco. Tem. Eu sei que tem. Eu também, porque eu já vi. Inclusive, antes de ir pra cá. Quem fez isso aí foi o Eduardo César, cara. O Edu César, lá do Rio Grande do Sul, ele faz todas essas paradas aí. E antes da gente partir lá, uma coisa, talvez marcando a sua carreira, quero que você fale pra gente aqui, pra galera que tá assistindo também. Olimpíada, cara, como é que foi? Ó, vou fazer uma Olimpíada. Cara, era o grande sonho que eu tinha na minha vida de profissional pra fazer uma cobertura. Tirou foto com o Bolt lá? Tirei, não só com o Bolt. Com o Bolt, com a Mal Remage, com o Ted René, com o Djokovic, um monte de gente. Mas trabalhei, né? Trabalhei pra caramba. Na abertura você tava lá? Tava. Eu fiz a abertura da Bradesco Esportes FM, da abertura. 6 horas da manhã, na frente do Maracanã. Não estava na hora da abertura. O Murilo quem conduziu com outra galera, porque eu trabalhei das 6 às 3 da tarde. Aquele dia eu tava lá, acordei 4 e pouco da manhã, tava lá, fazendo a abertura. Eu, Eduardo Barão e o Gui Henrique. Cada um por uma rádio. Eu tava fazendo pela RB, o Gui Henrique pela Bradesco e o Eduardo Barão pela Band News. E como é que foi essa experiência, assim, tipo... A maior da minha vida. A maior da minha vida. Narrou tudo lá? Não foi só narrar, cara. É que todo mundo fica narrar. Não, eu não ia ser narrador lá. Eu ia fazer reportagem e informações o tempo todo. Só que o Bernardo falou, cara, a gente tem os direitos, vou pegar essas modalidades, narra, vamos ver o que vira. E gostaram pra caramba. Então eu narrei 13 medalhas pro Brasil, narrei mais de 20 modalidades. Foi incrível, foi maravilhoso. A gente faz os jogos aqui, eu fico imaginando, como é que é narrar judô no rádio, cara? Cara, sem deixar buraco. Eu pensava muito nisso, sem porque deixar buraco. Eu falava, cara, eu vou tentar passar a emoção, vou tentar passar o máximo do que eu conheço, mas os dados, a técnica, não sei o que, eu deixo pro comentarista. E é isso que ele tem que fazer. Tem isso no YouTube aí também. Tem isso no YouTube, vai colocar da Rafaela. Pô. E aí, tipo, você chegou a fazer natação? Fiz. Pô. Vamos lá. Canoagem, vôlei de praia, vôlei de quadra, handebol, tênis de mesa, tênis, basquete,
futebol, hipismo, tiro, luta wrestling, né, que é greco-romana, que mais? BMX, puta merda, se eu for ginástica, todas vinham. 13 medalhas pro Brasil. 13 medalhas. Então foi uma experiência. Boxe, que eu narrei o Robson Conceição, primeira medalha de ouro do Brasil. Maior experiência sua, assim, no Taekwondo, foi. Disparado. Duvido que tenha algo igual. A não ser que eu vá fazer uma coisa fora que Olimpíada no Brasil, né? No Brasil. Ele foi do caramba, a Olimpíada. Foi maravilhoso. Foi legal demais, cara. A Olimpíada em si foi muito boa. Foi. Assim, tinha aquela história, não vai ter Olimpíada, tem coisa mais importante, mas, pô, a organização foi muito legal. Aquilo durante funcionou. Um mês. E a cobertura, né, da Bradesco, do Grupo Bandeirantes, não só da Bradesco, do Grupo Bandeirantes, com a Band News, com a Bandeirantes, acho que ganhou o prêmio APCA, cara. Não ganhou, o Comunix é importante, o prêmio da CESP é importante, mas o APCA, Associação dos Profissionais dos Críticos de Arte, né? Pô, foi excepcional. Foi então, a rádio a gente pode dizer que foi criada para aquele momento. A rádio foi criada para o ciclo olímpico, que envolvia Londres 2012 até o Rio 2016. Ela é antes de Londres, né? Ela começou um pouco antes de Londres. E foi até um pouco depois do Rio 2016. Acho que tá no jeito ali. Tá no jeito aí, Vitão? Despedida. Quanto tempo tem o vídeo? Tem 15 minutos. Coloca um trechinho aí do Fernando Camargo. Deixa eu subir aqui. Pra ele poder ouvir. Vê se o YouTube não tá... Eu vou lá pros baixos, porque eu tinha que me despedir dele também com estilo. Estou aqui. O que eu vou falar da voz da Bradesco Esportes na Olimpíada? Porque na Olimpíada nós tivemos a classe de muita gente bacana, mas nós tivemos o ensinamento e o brilhantismo de Bernardo Ramos, a consciência e todo o conhecimento de Murilo Borges. Tivemos no comando o cara que é muito astuto na mesa, um cara que é um apresentador nato e que eu me espelho todos os dias, que é Bruno Camarão. E não tem muita gente aí, mas se foi uma voz que transmitiu as principais medalhas e foi, pelo menos essa na minha opinião, a voz da Bradesco Esportes FM nos Jogos Olímpicos Rio 2016, mesmo com voz, sem voz, com sem 14 voz, horas várias no vezes. ar, pessoal ligando, não quebrando na noite, querendo te trollar. Foi você, Fernandão. E conseguiram. Conseguiram. Depois eu vou cometer uma inconfidência aqui. Tem aí. Se você achar, você coloca. Tem aí. Foi você, Fernandão. E obrigado pela amizade de sempre. Não foi só aqui na Bradesco, nos clubes da vida, nos treinos da vida, nos estádios da vida e tudo. Fernandão. Antes daqui, né, Rafa? Esse que é o detalhe. Bem antes daqui. Antes. E aqui a gente intensificou nossa amizade. E eu vou falar de um cara que é família, de um pai maravilhoso, de um esposo sensacional e dedicado, e um profissional que aqui sempre esteve na apresentação, no comentário. Deixa eu sair que eu preciso ir pro Palmeiras. Saí esbaforido, mas estava lá todo dia, fazendo tudo e dedicado. Fernandão, te amo, cara. Eu também, porra. Isso eu ia falar um palavrão. Quase que eu soltei um palavrão aqui. Tá permitido, tá liberado. Mas tá desculpa. Imagina. Puta que pariu, que legal que eu conheci você, cara. É mais ou menos isso. Bom, eu já fiz despedida ontem no Mundo dos Esportes, né? Que foi minha última empreitada, né? Desde novembro, com a ida do Ribeirão, do Gustavo, meu irmão, Gustavo Ribeirão, um beijo para ele, quando ele foi para Fox. E o Bernardo me deu essa oportunidade e foi um momento legal, foi um momento diferente, né? De entrar num horário bem diferente, pegar um público diferente que vai para o seu trabalho, que vai para sua escola, sua faculdade, enfim, né? E um público que talvez não me conhecesse tanto como nos tempos da primeira fase da rádio, né? Quando em 2012 o Piperno já falou, a primeira transmissão eu estava ao lado do Vanderlei Lima, do Hugo Botelho, do Ivan Zimmer, do Hugo Santos Botelho. E Vélez, 17 e eu tinha os dois de programas 2012. que eu fazia diariamente, que era a Nossa Área, né? Com o Hugo, muitas vezes, e
comecei a narrar alguns jogos, né? Não com o brilhantismo do Rainha, do Rogério, do Ulisses, do Hugo e do Silvério, então nem se fala. Mas foram várias facetas, se é que eu posso dizer, na rádio, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sempre tive em mim, isso em televisão também, que eu trabalhei há algum tempo. Sempre gostei de tentar algo diferente, não ficar, por exemplo, ser um repórter, que não era há muito tempo, o Bernardo nessa volta, né, quando eu voltei para a rádio em julho de 2014, para trabalhar com o Datena, ele falou, pô, nós não temos ninguém no Palmeiras, você gostaria de pegar essa empreitada para falar do Verde? Falei, claro, com o maior prazer. Porque eu sempre, Rafa, e ouvintes da Bradesco, eu sempre fui um cara muito inquieto, eu nunca gostei muito de rotina, cara, eu sempre gostei de me mexer, eu gostava de... queria viajar, queria trabalhar com outras coisas, viajando, não só em estúdio, então, até por isso eu fiquei meio essa faceta de tentar algumas coisas. Então eu fui pro Palmeiras, era legal demais, nossa, que novidade, fazer um jogo no estádio, no gramado, fazer viagens como eu fiz, Palmeiras cobrindo em 2014, quase acabou caindo, né, numa temporada legal da volta da Bradesco do futebol. E ao mesmo tempo no dia a dia, né, com o programa do Datena, com o debate que foi criado, depois que eu participava, primeiro com o Alex Miller e o Bernardo, depois com o Ribeirão, eu e o Miller, e aí o Murilo veio com o Camarão e o Facincani também, e essa última formação do debate, que a galera gosta tanto, com o Jorge Nicola, com o Denilson Show. Putz, o Denilson, cara, o Denilson, eu falei ontem no programa, eu ia em jogo do Denilson, cara. O Denilson tem 1 mês e meio a menos que eu de idade, ele também é de 77, ele é de 24 de agosto, eu sou de 8 de julho, e eu ia no estádio para ver o Denilson. Eu sou São Paulino, não nego, já falei isso 1000 vezes, não canso de repetir. E eu tenho o apreço pelo Palmeiras do tamanho do mundo, e a torcida me respeita muito, até organizada, falam comigo. Hoje aqui no Allianz, sem brincadeira, eu fui na torcida umas 6, 7 vezes, conversar com o pessoal que respeita, triste, chateado, os gandulas aqui parando, por que a rádio acabou. Então, eu fiz um grupo do Palmeiras muito legal, de amigos, desde do segurança, passando pelo presidente Maurício Gagliotti, que eu falei na transmissão. O Maurício veio me cumprimentar no meio do campo aqui, junto com o Guto, né? Então é uma coisa muito legal, e saibam vocês que estão ouvindo, né, que quem é setorista de time não necessariamente tem que ser torcedor desse time. Você tem que ter respeito, isso sim. Você tem que falar desse time com maior educação, falar desse time com a maior isenção possível, e a ética jornalística que nos cabe, né? Jornalistas radialistas que somos, até por isso eu tive um apreço tão grande pela equipe do Palmeiras. Então, para não me alongar muito, né, já que eu fiz a despedida, tem mais uma ainda, que tem Sports at the Time ainda, que a gente também se despediu, né? Obrigado, muito obrigado. Eu nas redes sociais já coloquei isso, no meu Twitter, no meu Face, no meu Instagram. Eu fiz até brinquei na Rafa, com aquele textão, Tá lá, aí eu não o sou Fê? bom de textão como o meu amigo Murilo Borges. Na despedida Saiu da naturalmente, Bradesco assim, Esportes pensando. FM, Fê, a gente Caramba, vai cara, disponibilizar é a primeira o vez link. que eu tô ouvindo. A gente vai disponibilizar o link aí no card. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Onde desde fica então, o card aqui, Vitor? O card vai ficar no canto superior direito. No caso, você vai ter que apontar ali pra cabeça do... Aqui, ó. Aí, ó, Aqui, ó. no card, para você ouvir a despedida do Fernando Camargo. Eu tava ouvindo, né? Ao vivo, né? Ao vivo. Cara, eu não tinha ouvido isso até então. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu lembro que eu tava começando, assim, terminando a faculdade, terminei em 16, e o Rafa participou do meu TCC, Sim. e eu falei, mano, tem uma vaguinha aí, mandei, ele falou, pô, a rádio vai acabar. Eu falei, o dia 3, sei lá, foi dia 3? Que acabou 11 de março. 11 Isso foi dia 11 de março de 2017. Falou assim, na sexta-feira, então, isso foi um domingo, né? Isso. Dia 11, Não, sábado. A rádio acabou no domingo 12 e isso foi no sábado. eu tô no dia 10, o Rafa falou assim, ó, hoje é o último dia útil da rádio e tal, se pudesse, pô, mandava um currículo Você e sabe, tal. cara, que eu sou muito frio, né? Em tudo que acontece. Eu lido... eu não tinha ouvido, assim, mas pegou, viu? Putz, cara, como pegou. Assim, na hora você tenta ser mais breve, né? E tudo que você falou... A gente falou muita coisa que eu falei, a gente falou hoje aqui, né? Sim. Isso que foi legal. Mas foi isso, acho que o sentimento tá bem expresso aí do que foi. Todo mundo se despediu com emoção pra caramba. E quem encerrou, né, ao vivo, foi o Datena.
falando aquele famoso que ele dizia, né? Todo o programa, essa é a Bradescão e ponto final. Tem ele também, tá aí. Porque tinha uma época que a Bradesco tinha muita cadeia, né? Ela fazia as transmissões juntas. Com a Bandeirantes? Com a Bandeirantes, com a Band News. E essa aí, do ao vivo, quem encerrou foi o Datena. Essa é a Bradescão e ponto final. Marcou a história, Bradesco? Marcou. Não tenho dúvida alguma disso. Hugo, não tem uma pessoa, que se eu tiver num bate-papo, tiver numa live, tiver numa rua, tiver em qualquer situação, a pessoa não vem falar pra mim, eu ouvia você na Bradesco, aquela equipe marcou época. Não tem uma pessoa. E todo mundo tem consciência disso. Então, aí a Bradesco Esportes FM termina. Narração da Sara Menezes, foi pra gente. Da Rafaela. Tem da Sara também, mas da Rafaela foi a mais marcante. Da Rafaela foi a mais marcante, daqui a pouco o Vitor vai colocar pra gente ali. E termina um ciclo, mas ficaram amigos, né? Sim, trabalhei junto, trabalho até hoje. A gente reviveu a rádio, na verdade, recentemente. Lá na N Sports, a gente tem o YouTube, eu estou fazendo N Sports desde 2018, né? E a N Sports, para quem não sabe, é uma plataforma de streaming que ela tem muitas parcerias. Ela tem a parceria com o Canal Olímpico, com a Liga Nacional de Futsal, com a Superliga de Vôlei, com a Liga de Basquete. Então tem muitas transmissões lá e eu continuo fazendo, com todos esses caras. Bruno Camarão tá lá, Murilo Borges tá lá, Joãozinho Virgem tá lá, Marcinho tá lá, Bernardo Ramos tá lá, Fábio Piperno tá lá, Robson Ramos tá lá, o Bira, que era o nosso produtor, é o produtor de conteúdo também. Então, a Bruna Moraes, boa parte da galera da Bradesco tá lá na N. Tirando essa galera que foi pra lá, pra onde foi o resto? Facincani foi pra Fox, né? Terminou a Fox, juntou o grupo Disney, tá na ESPN, brilhante, fala com o Faci quase todo dia. O que mais? Ribeirão foi morar na Inglaterra, vai ser pai agora, trabalhou no DAZN, um período, agora tá trabalhando lá no Bet 365, lá na Inglaterra, com a Renata, casado com a Rê, que trabalhou com a gente no grupo também, sempre tô falando com ele direto também. O que mais? E a galera da RB, né? A galera que segue na RB, Capriotti tá na RB, Ulisses tá na RB, Cláudio Zaidan tá na RB. Então, Guipa hoje tá na Rede TV e na Mix. Tá fazendo trabalho em TV e em rádio também. O que ele faz na Rede TV? Tem esporte? Na Rede TV eles têm um programa de manhã agora. Todos os dias pela manhã o Guipa faz a parte de... Acho que o João Kleber? Não. Não, é com o Eric Johnson. O Guipa fala do mundo do entretenimento. Ele fala da galera do entretenimento. Não tá mais no esporte. Tipo um morning show da vida. Tipo um morning show, O Roman, Laurito e o Torto estão no Conectados da Transamérica, todo dia 4 da tarde, e à noite também tem programa. O Roman tá com programa de lutas. Eu fiz muito programa de luta com o Roman lá na Bahia, mas muitos. Manja muito, né? Nossa, é uma sumidade. É um papa. Eu gosto, mas nem chego perto do Roman. O Roman é uma sumidade. Aliás, o Charles do Bronx acabou de ganhar a luta dele. Perdeu o cinturão, mas continua com o cinturão, essa loucura de bater o peso. Então, e o Roman, aprendi muito com ele lá. Então a gente continua se falando, todo mundo se fala toda hora. E um ouve o outro, o Torto toda hora, tô te ouvindo, não sei o quê. Então, continua todo mundo se falando. Ficou muita dúvida. Eu ouvi até ele falando num podcast, algo nesse sentido também. O áudio lá do Facincani. Cara, isso aí, na verdade, foi um desabafo do Fê. Assim, eu, Hugo, não vejo nada demais. Aquele desabafo, pra você ter uma ideia, ele foi pro nosso grupo da Bradesco. A gente tinha o nosso grupo de trabalho. Era o início dos grupos de WhatsApp, né? Ali 2016, 15 e tal. Era o início dos grupos de WhatsApp. Então, tinha o grupo da rádio. Tinha o grupo do Bernardo, Murilo, eu, Camarão, Facincani, a Beth, a Bruna, os repórteres, todo mundo lá, no grupo da rádio. Ele até fala no começo, desculpa as meninas, né? Peço desculpas às meninas, a Bruna Moraes, a Betinha, tal, não sei o que tá aqui. Porque ele descarregou como um torcedor do Palmeiras que ele ele nunca negou. Como eu sou torcedor do São Paulo, eu falei, olha quando eu falei. Sim. Falei em 2016. Dentro do Allianz. Dentro do Allianz. Então não tinha problema nenhum, né? Esse áudio, pra quem tá vendo o programa agora, tem 6 anos, essa despedida aí. E o Facincani descarregou no grupo. E aí, cara, a gente não sabe até hoje, Hugo. Quem passou? Se foi o Guipa com um amigo, se foi não sei o quê. O que aconteceu? Bom, não interessa também. No dia seguinte, isso foi num domingo, Palmeiras e Água Santa, 4-1 pro Água Santa, né, de Diadema. Isso, na segunda-feira o Fassi está participando do programa Debate com a gente lá às 11 horas da manhã, e ele recebe um monte de mensagem, falando, cara,
teu áudio viralizou, tá no YouTube, não sei o quê. E ele vira assim, Fê, fudeu. Viralizou a porra do áudio, não sei como. E todo mundo tá falando de mim. A gente olha pela janela, era o aquário ali da... Eu fui lá uma vez. Você viu como que era. Hoje não é mais, hoje não é estúdio, hoje é estúdio de gravação só. Mas era o nosso estúdio da Bradesco, era tipo um aquário, ficava um vidro, todo mundo lá fora vendo. A gente olha lá fora. A cúpula da Bandeirantes estava reunida ali. Caraca. Tipo, a Thaís, que à época não era diretora, era o Carbone, falecido Carbone, que era o diretor, e o Capriotti. E eles vão no vidro, apontam pro Facincani e pedem pra ele vir assim. Cara, eu falei, fodeu. Aí foram tentar entender o que estava acontecendo, né? Porque ele já não era Bradesco. Ele era Bandeirantes. Ele já era repórter da Bandeirantes e entrava de vez em quando na Bradesco. Enfim, aí rolou um processo. Na época ainda, essa história de cancelamento tava começando também, né? Nossa, engatilhou. Foi um dos primeiros comparada também. Hoje. Se fosse hoje. Nossa senhora, não era nada. E, cara, pra ele, assim, a gente brincava, pô, vai ser bom pra tua imagem, porque ele já tinha tido o convite da Fox. E ele logo depois saiu pra Fox. Enfim, não sei se isso catapultou ou não, mas ele ficou muito preocupado à época, porque rolou um processo. Então. E foi uma coisa falada num grupo, hoje, por exemplo, a gente tá vendo. Sim. Na política. Acabou de acontecer com o Arthur Duval, né? Num nível muito mais pior, pesado, mas muito mais pesado. É que o Facincani, no pra áudio, pra quem não ouviu e tá aí na internet, ele fala coisas pejorativas do Paulo Nobre, do Alexandre Mas, do Gabriel Jesus, enfim, né? Mas é um torcedor. Não, sim. Ali foi um torcedor. Sim. Então, eu acho que assim, o teor do áudio em si, assim, até eu ficaria revoltado se eu te perder de 4x0, 4x1, sei lá, pro Água Santa. 4x1. 4x1 pro Água Santa. Assim, o teor do áudio de um torcedor puto, acho que normal, é o que mais tem. É o que mais tem, todo assim. dia. Mas é que é um cara da imprensa. É que é um cara da imprensa e ninguém... vazou no meio. Nesse caso aí, assim, sinceramente... Mas, cara, o Fassi sempre foi um cara de muita personalidade. Dá pra ver o trabalho que ele tá fazendo, brilhante. O Benja gostou dele, começou a chamar ele pra caramba pra ir no rádio, no Fox Rádio. Ele foi contratado pela Fox pra ser um dos repórteres / comentaristas e tá aí brilhando, cara. E ali ele era a primeira formação da segunda. A segunda. Ele entra na segunda como plantão apresentador. Ele entra ali em meados de 2013, início de 14. Assim, não, começo de 14. Próximo da Copa do Mundo. Ele entra ali. Pra gente finalizar o Papo Bradesco rapidinho, tá no jeito aí? Tá assim, a narração da Da Rafaela, bota aí pro... Tem 6 minutos, né? Se quiser colocar no finalzinho. Bota no finalzinho, coloca no finalzinho, E coloca no card aí pra galera ver tudo. Tem imagem, inclusive, viu? Tem imagem, a gente coloca. Tem imagem. Na verdade, a imagem quem fez foi o Edu César, lá do Rio Grande do Sul. Ele que fez a edição, pra mim ficou muito legal. O vídeo dele tem quase 1 milhão de visualizações, espetacular. Tá acontecendo... A Rafaela pode tomar mais 2 punições. O Murilo no comentário e eu narrando. E o Marcos Lacerda de repórter lá na Arena Carioca 2. Rafaela, o Brasil está com você, Rafaela. O Grupo Bandeirantes está com você, Rafaela. É o momento de segurar a transmissão espetacular que só o rádio pode trazer para você. A Rafaela segurando, 33 segundos. Tem Shido, tem punição para Rafaela. São 32 segundos pro final. Cara, é muito difícil saber disso tudo narrando. Pro final. A Rafaela tá bonito na frente com o Vazari. Bonito na frente, por enquanto nem tá eu dando medalha imaginaria. pro Brasil. A Rafaela segura na mão esquerda. Não deixe entrar em contato. Não deixe entrar em golpe. Não deixe entrar agora. São 20 segundos pro final. 20 segundinhos, Rafaela, para o seu sonho ser realizado, Rafaela, para o momento mais especial do judô, Rafaela. São 14 segundos, Brasil. São 12 segundos, Brasil. O momento é da Rafaela. Ela faz o giro, ela segura na imobilização. São só 8 segundos para o final. São só 8 segundos para o final. Vai pintar medalha para o Brasil. Vai pintar medalha para o Brasil. Tá chegando o ouro. Ela tinha vantagem de um Vazari, por isso que ela ganhou a luta. 3 segundos. Segura, Rafaela. Que é tipo, tá 1x0 no futebol, né? Tá 1x0. Depois eu vou explicar. Mudou a regra do jogo. Jogos para o Brasil. Um momento especial demais. Com o Rafaela Silva. 3 segundos para o final. Segura. 2, 1. Mega campeão. O Brasil. Rafaela Silva.
Vai, Rafaela! Rafaela Silva do Brasil! Como você é especial! Como você é linda! Como você Se viralizou também, né? Essa hora eu tava pensando na minha filha. O nome dela é É Rafaela. a Rafaela, eu sempre falo isso aí. Esse momento aí. Esse momento, eu tava vendo a imagem, na minha cabeça tava minha filha, que eu não via já há alguns dias, né? E aí veio a ideia aí e ficou legal, ficou bacana. Muito bem, a É a galera. maior narração da minha vida. Assim, é a que mais repercutiu até hoje. O gol do Luciano não chega nem perto Nem se do compara. título paulista. Esse aí é o que mais repercutiu de todas. Vai estar no card aonde, Vitor da Almeida? Aponta pra gente aí. Card no canto. Vamos lá. Ô Fê, finalizando aí a questão da Bradesco Esportes FM, você pode considerar o melhor trabalho da sua vida, a melhor época Foi. pessoalmente? Foi, sem dúvida. Olimpíada, Rio 2016, cara. Aí depois veio um momento um pouco complicado, e aí que eu te conheço e tal, Foi. mas só pra citar, porque tem uma coisa boa nesse caso, que você faz a cirurgia. Eu queria que Verdade, queria que a verdade. galera... Foi assim, depois que a rádio acabou, eu não digo que eu vivi um momento de depressão, porque depressão é uma coisa mais pesada, mas eu vivi um momento assim de muita reflexão interna, de tristeza, né, por ter sido descartado pela rádio. Fiquei lá no Band Esportes, fiquei fazendo programa no Band Esportes, mas acho que não era a mesma coisa, né, do que estar todo dia no ar e tal. E eu descontei muita coisa no dia a dia, comida, peso e tal, e eu ganhei muito peso no ano, assim, de março até a hora de eu operar em dezembro. Eu ganhei 18 quilos. Você pode falar quanto você tinha pra gente aqui? 140. Quase 140 quilos. E tava com uma situação que não ia durar muito tempo, não. Se ficasse daquele jeito, né, desregrado, tudo, enfim. E aí eu, cara, em meio à situação, né, abril, maio, junho, julho, procurando um trabalho, alguma coisa tal, eu meio que fui amadurecendo a ideia de fazer uma cirurgia bariátrica, que eu já pensava, porque eu sempre fui muito sanfona, né, na questão do peso, sempre tive problema com isso e tal. Até que eu decidi fazer, ali em meados de agosto. A pergunta que todo mundo faz nesse caso. Você, Fernando, olhou e falou, eu preciso ter uma atitude nesse caso? Ou o médico Sim. falou, irmão, ou faz... Não, os dois. Partiu de mim e ele confirmou. Falou, faz ou já é? Não já era, mas faz porque eu acho legal pra você e pra sua saúde. Né? Entendi. Eu que pensava a questão já era, eu vou morrer cedo, eu não vou ver minha filha crescer. E ia, né? Porque eu tava mal pra tudo. A galera não sabe o que é exatamente a cirurgia. A galera, a maioria Cirurgia bariátrica? nesse caso. Cara, você fica num processo de uma semana sem poder ingerir sólidos, só na base do líquido, pra se acostumar com o período que você vai fazer isso. E a cirurgia bariátrica, você toma uma anestesia geral. Ele, dependendo da cirurgia, a minha, por exemplo, foi a bypass, que tira 70% do estômago. Né? Entra lá faz acho que 4 pequenos cortes, né, para fazer toda a incisão lá dentro, tudo. E é uma coisa rápida, não é tão agressiva, não, no aspecto de você ter que ficar muito tempo em recuperação. No primeiro dia você sente, claro, que você está anestesiado, você não pode comer nada, nem beber você só pode molhar a boca. Tinha que pegar algodão e passar água aqui, assim, para me hidratar. Era o único jeito que tinha. E aí, no segundo dia, na recuperação, você já pode tomar água em copinhos de café de 30 ml. Mas comer nada. Imagina. Como comer, você vai comer depois de 1 mês e meio só. E nos primeiros dias é só dieta líquida. Você só toma isotônico, água. Depois de alguns dias, você começa a tomar suco muito bem coado, porque não pode ter gomo, não pode ter semente, não pode ter nada, até você entrar na dieta pastosa e comer alguma coisa depois de 1 mês e pouco só. E eu lidei muito bem com isso, muito bem. Foi no momento certo? Você acha que ali você sai da rádio? Foi. No momento Não foi saindo da rádio, foi depois. Já tinha saído da rádio. A rádio, ela ajudou, mas não foi o preponderante para isso. Não foi. Eu não gosto de culpar. O culpado fui eu. Sim. O maior culpado de tudo isso fui eu. Não foi a rádio, fui eu. Fui eu que deixei chegar nessa situação. E aí você faz ali termina 17 com a cirurgia e tal. Começo do 18 com a cirurgia na recuperação. E eu fiz questão de ser exatamente numa época de festas. Pra todo mundo me chamar pra um monte de coisa e eu provar que eu poderia... Isso tem muito da cabeça? É cabeça. Você passa por um psiquiatra, um psicólogo,
Você tem um nutricionista, nutrólogo, preparador físico, cardiologista, tem muita equipe para te acompanhar nisso aí. Você tem que ir com a cabeça muito boa. Eu fui com a cabeça 100% focado nisso aí. Nosso amigo Rafael Esgrilles, né, também fez essa eu conversei muito com o Rafa sobre isso. Inclusive o Rafael Esgrilles, você fez ele antes e depois, você não acredita que é a mesma pessoa, absolutamente. Não. É muito diferente. O Rafa perdeu 80 quilos. Eu perdi 50 e alguma coisa, ele perdeu 80. Perdeu 50 e alguma coisa? Perdi 50 e alguma coisa. E a luta depois disso, como é que é? Cara, é assim, tem muita gente que, eles falam que existe o famoso 5 anos depois, né? Que é exatamente o período que eu tô chegando. Eu ganhei um pouco de peso, assim, eu quero perder agora, eu entrei até num processo que eu fui numa nutróloga, tô fazendo, a partir agora do fim de maio, começo de junho eu vou entrar sério, e quando eu quero me dedicar a algo, eu vou longe com isso, eu consigo rápido, porque na bariátrica, por exemplo, eles falam 3 meses, 2 meses e pouquinho, 3 meses, o comum é você perder 20, 25, eu perdi 38 quilos em 3 meses, dá uma média de 13 por mês. Caraca. Eu eliminei esse montante. E, cara, só que eu sou muito desregado por causa do horário também, né, cara? Eu não tenho horário. Sai Eu trabalho. tarde, Tem dia que eu trabalho 6 da tarde, tem dia que eu trabalho 9 da noite, 10, 11, meia-noite. Acordo todo dia cedo para levar minha filha. Às vezes tô cansado, que o corpo deveria ter mais energia para fazer exercício e tal, mas eu não ganhei tanto peso assim. E o peso que eu vou perder agora, até o final do ano, vai ser o definitivo. Assim, que eu não perdi na cirurgia, mas agora é o definitivo. Os médicos, eles, tipo, falam que não pode comer isso, aquilo ou não? Na bariátrica, sim. Tem muita coisa que você não pode comer. E eu segui bem, cara. Eu nunca fui rebelde. Assim, você troca coisas que você não gosta. Sopa, por exemplo, eu não gostei de sopa. Nem sopão, nem sopa, nem creme. Eu trocava por outras coisas. Por exemplo, você não pode ingerir... eu gosto muito, por exemplo, tangerina, bergamota, mexerica, eu gosto. Você não podia ingerir por causa do bagacinho. Eu pegava o líquido. E o líquido é pouco calórico e me deixava bem. Então eu lidei muito bem com a cirurgia. Foi difícil a cabeça profissional funcionar no sentido de que, poxa, agora eu preciso fazer várias coisas? Foi porque, além de tudo, é a imagem, né? A imagem. Você tá na televisão, você tá no audiovisual, você tá no YouTube, tá com a imagem aparecendo. Você quer uma lata um pouco melhor também. Mas eu lidei muito bem com isso aí. Fiz até um vídeo no YouTube, quem quiser ver tá lá, Fernando Camargo Bariátrica. Foi no card aqui, que vai estar na ponta. Quem quiser olhar, tiver alguma dúvida tal, foi de um jeito bem mambembe, não foi nem produzido. Eu fiz na área externa do meu prédio, com vento batendo, mas foi um vídeo de 16 minutos lá que eu falo tudo. E profissionalmente, esses anos pós aí, foram complicados? Foi difícil, assim, principalmente até 2018, antes da pandemia, porque, cara, não tinha nada fixo, né? Cara, eu vou confessar uma coisa pra você. Batalha, e não vem. Eu vou confessar uma coisa. Quando eu vi seu post no Instagram dizendo que ia pra energia, né? Que esse, agora eu tô de volta e tal, mano. Abracei minha esposa, deu uma felicidade tão grande que eu me lembro, a gente tem uma situação em comum aí, tá? Não vira contar aqui e tal. Mas pra quem bom, eu conto, não tem problema nenhum. A gente ficou perto de trabalhar numa rádio, contrato praticamente assinado e acabou não virando. Não virando. E cara, tipo, fiquei muito feliz por você mesmo e começa a sua empreitada. E na energia todo mundo acha que é um emprego fixo que eu tenho. Eu não tenho. Talvez o meu post tenha sido equivocado do jeito que ele foi. Porque dava a impressão que eu estava voltando para uma grande empresa contratada, não sei o quê. E não. Eu continuo lá hoje como um freela. São quantos anos? Na energia desde março de 19. Quem teve essa ideia do torcedor para torcedor? O Sombra, o Domênico e o Zé, o dono da rádio. Tiveram uma visão. O Domênico foi o primeiro. Tiveram uma visão aí. Foi. O Domênico foi o primeiro, ele levou pro Sombra e eles fizeram uma reunião com o Zé. O Zé não era muito fã de esporte e tal, né? Até que tá estourado aí, como tá estourado. Tiveram uma visão bastante... Além do alcance, como diria o Lion dos Thundercats. E como é que chegou o convite? Falou, Fê, a gente quer você... Cara, é assim, quem me ouvia naquela época na Bradesco era o Portuga, o chefe Benedetti, que fazia o Santos, e o Vieira, que fala do Grêmio e tal, que tá lá no estádio 97 também. Eles me ouviam e a gente tinha uma amizade, né? Tinha eventos que eles iam junto, da Bradesco e tal. O chefe Benedetti tinha um restaurante que a gente fazia evento no restaurante dele. E eles que me mandaram mensagem. Primeiro, o Vieira, Fê, como que você tá de trabalho? Lá no comecinho de 19.
janeiro, sei lá. Tô zerado. Falei, cara, tô fazendo freela. Falei, tá bom. Te ligo aí que talvez pinte alguma coisa. Aí o Benedetti, lá no fim de fevereiro, me mandou uma mensagem e falou, ó, vai ter uma transmissão aqui na rádio de futebol, equipes dos torcedores, você faz o São Paulo, que é o seu time do coração. Você toparia fazer? Eu falei, topo, cara. Topo porque eu queria voltar pro rádio, queria trabalhar independentemente do time que eu torço ou não. Que é uma coisa que eu explico todo dia, né? Não tem como, cara. Não tem como. O torcedor, ele não entende que eu sou profissional. Que eu sou um cara de 44, quase 45 anos e 23, quase 24 trabalhando nesse meio. Ele acha que eu sou o torcedor que só vive daquilo ali, né? E aí, quando o Benedetti falou, ó, vem aqui bater um papo com o Sombra, falei com o Sombra 2 minutos. Fechado, o valor é esse. O outro final de semana a gente já vai começar. E isso começa no meio do Paulista de 2019. Nas finais do Paulista de 2019. Final. Semifinal e final. Quem narrou foi o Domênico. Porque eles queriam alguém neutro fazendo a final, porque não tinha história ainda de 2 narradores. Como era início do projeto, a final de 2019, que o Corinthians foi campeão com aquele gol do Wagner Love, quem narrou foi o Domênico, comentários do Mano e do Marcão, dos porque irmãos. eu me lembro que tinha um aplicativo chamado Timoncast, que o Rafael Esgris narrava. Eu fazia o Timoncast. E eles foram fazer um jogo na casa do Luiz de Paula. E com a Milene Domingues. E eu fui, porque o Rafa me chamou, enfim, ele sempre me levou. Você sabe quem era o comentarista desses jogos? Quem? Eu. Era tu, é? Era eu. E aí, me chamaram pra ir lá nesse aplicativo e o de Paula falou, pô, mano, acho que os caras vão começar o projeto lá. Isso aí a gente começou no final de 18. Meados de 18. Porque assim, né? o meu período de 1 ano sem trabalho, por exemplo, 2017, né? Até chegar na energia de novo. 2017 a rádio termina. Eu comecei a fazer freela, Band Esportes. Logo depois, um amigo me convidou para fazer um projeto da NFL, um canal do YouTube, chamava Arena Fanáticos, para falar principalmente da NFL. Então, toda a temporada da NFL, eles me pagavam um valor mensal para eu gravar os programas. E foi legal. Foi um período que eu me sustentei, para pagar conta e tal. E aí, 2018 foi um período que eu tava meio assim, e começou esse negócio do streaming. Essas coisas de transmissões, que hoje tem Eleven, tem a N Sports, tem o canal do Paulistão, tem não sei o que acontecendo, começou ali em 2018. E eu tava fazendo isso em 2018, até que veio o convite da N e depois o convite da Energia 97 também. Então, eu tava ali e falou, mano, vai começar o projeto de Paulo, acho que os caras vão me chamar pra fazer o Corinthians, é o Domênico que vai fazer agora pra ser neutro e tal. E aí eles vão 19, 20, 21 e agora 22. 20 teve o período que da parou pandemia. Março, dia 10 de março até junho, que foi um período horrível pra mim também, que eu fiquei 3 meses sem dinheiro. Nenhum. Porque eu já tava trabalhando só com eventos e não tinha evento. E não tinha futebol. Como que você vai ganhar dinheiro? E eu não pensava em montar canal do YouTube, fazer live, depois que eu tive essa ideia, e aí começou a fluir. E como é que foi esse começo do projeto? Você recebeu muita mensagem assim de, pô, a gente não sabe o que você era São Paulino. Cara, a gente ficou... A questão de ser São Paulino, não? Não teve. Tinha muita gente que falava, igual você acabou de falar, tinha certeza que você era palmeirense. Por quê? Porque o torcedor, na cabeça dele, ele não tem obrigação de raciocinar. Ele é jornalista, não sei o quê. Ele não tem, cara. Ele é torcedor. O torcedor quer saber do time dele. Ele quer só, sabe, quanto vai ganhar tal jogador, se tal vai ser contratado e por aí vai. Entendeu? E foi difícil, porque até a gente conseguir implementar o trabalho, a audiência ainda era baixa, mas logo no primeiro ano já começou a cativar a galera. Tanto que a gente conquistou a liderança em determinada classe no primeiro ano, já em 2019. Pra quem não sabe, é YouTube, Stream, Facebook. YouTube, Facebook, página da Energia e aplicativo. Todas você consegue ver as imagens. Então, o São Paulo é você, o Marcão? Eu, o Marcão e o Mota. O Mota, quando a gente fazia os jogos no Morumbi, ele era o repórter da torcida. O Mota, pra quem não sabe, é aquele. Então, como é que é? Tem um vídeo dele no YouTube que ele fala assim, estão zoando muito com a gente. Ele chora. O Mota é São Pauliníssimo. E o Sombra, né, cara? O Sombra é o apresentador, mas ele é São Paulino. Aí a equipe palmeirense é Domênico, Zé Mistério, que hoje é Zé Henrique e Bento, que é o Adriano Pagani, né? Locutor da rádio também. Corinthians, Mano, Letícia Bepler, Lelê, o Luiz de Paulo, narrador, e o Bernardo Veloso, que é o Tetinha, que é o repórter de vez em quando também, é corintianíssimo.
E a equipe do Santos, que é Ademir Quintino, RG, que fazem hoje o estádio, e o Cadu. O Cadu foi meu aluno no Senac, eu indiquei o Cadu para ser o locutor do Santos. Fazer energia. E aí, juntamente com isso, você tá fazendo outras coisas. Corridas... Corrida, fiz Mitsubishi, canal do YouTube, meu curso. Vem logo aí, né? Tá chegando a hora. Tá chegando. Leonardo Zamperini na edição. Vai vir na edição e você é meu diretor. E outros trabalhos. Estou aí em 6, 7 plataformas diferentes. Paulistão Play. Paulistão Play, YouTube, Brasileirão Play, N Sports, Liga Nacional de Futsal, DAZN, tem um monte. Deu certo o Paulistão no YouTube? Deu, muito. Estourou de sucesso. Estourou de sucesso. Basta você ver o que está acontecendo aí. A Amazon Prime comprou para fazer uma transmissão naquele estilo. O Thiago participou de muito jogo no Paulistão. O Casimiro está fazendo. Chico Gunha, você acha que foi muito bem? O Chico Pedrati, eu nem chamo Chico Gunha. O Chico é um monstro. Manda muito. Bom demais. Ele sempre foi narrador ou não? Não. Eu vi ele a narrava série... a primeira Copa Desimpedidos. Eu vi a série do Fred lá, que ele faz a narração. Exatamente. Aí o Bravo tem nome. Ele tinha vontade. E aí ganhou a sua oportunidade. E o Paulistão desse ano é um assunto que eu quero tocar. E eu tô tocando todo mundo que vem de comunicação aqui, que é o seguinte. A gente que transmite os jogos aqui, e quando eu ia no estádio tinha que ver aqui o jogo na televisão pra transmitir, pra onde vai passar o jogo hoje, né? Tipo, um jogo era da HBO, o outro jogo era do YouTube, o outro jogo era do... Torcedor é chato pra caramba, né, Hugo? Você acha pra falar bem a verdade, torcedor é muito chato, Você acha que foi bom? Foi ótimo, cara. Você deu oportunidade pra um monte de gente trabalhar, velho. Isso é ótimo. Torcedor é chato pra caramba. Reclama que só tem Globo, Galvão. Aí quando espalha o negócio, reclama também. Então, o pessoal tava reclamando. É muito chato, não sei onde vai ser o jogo, não sei qual plataforma. Eu vou falar como profissional, foi maravilhoso. Tive a oportunidade de trabalhar em 4 plataformas do Paulistão. E aí, eu vou achar ruim? Não. Não tem como, né? Caramba. E aí a Record ficou como TV aberta, só a pessoa lembrar, Record TV aberta, HBO Max, YouTube, Paulistão Play. Paulistão Play, Premiere tava. Premiere era o jogo pago, Paulistão Play era um streaming pago, o único lugar aberto que você via era na TV Record. Era a TV Record. Lá tava Miller, Marcos de Vargas. Marco de Vargas narrando, a Lili, o Lucas e outros na reportagem, Márcio Canuto, enfim. Você fez jogos no Paulistão lá no YouTube? Fiz. Quantos, você lembra? Um monte. Paulistão Play, YouTube, Web Rádio. Fiz mais de 15, acho. Total. Então, acaba o Paulistão e agora a gente tá aí no Campeonato Brasileiro. Expectativa aí pro resto do ano é realmente isso. Essa. Bastante transmissão de muita coisa, energia. Tô lá no Brasileirão Play transmitindo pro exterior. Tô fazendo Série C no DAZN. E por aí vai. Vamos nessa. Vamos falar um pouco do Fernando Camargo. Tem o nosso produtor aqui, ele é torcedor do Lakers. Ele quer saber o que aconteceu aí essa temporada. Não tem explicação. Contrataram um monte de parças do LeBron que não deu certo. Simples. E ele se machucou ainda. Não existe falar, aconteceu A, B. Não tem. Não deu certo. E ele se machucou ainda pra... Ele se machucou, Anthony Davis se machucou, o Carmelo Anthony não joga sozinho, o Dwight Howard também não, o Russell Westbrook também não. Outros caras lesionaram. Não deu certo. E aí, Vitão, se consagra? É minha tristeza, né? Não dá nem pra falar o que foi essa temporada do Lakers, que como foi bem... É a pior temporada na história da franquia. Pior. Não, a mais vergonhosa temporada na história da Vitoriosa, da segunda maior... A segunda não, é a atual empatada com o Boston, né? 17 títulos cada um. Aliás, tem que torcer pro Boston não ganhar essa temporada, senão o Boston passa de novo. Você acha? Tem, claro que tem. Claro que tem. Favorito, né? Não há nada que esteja ruim, né? Que não possa piorar pra galera aí do... Não deu certo, cara. Toda vez que o Lakers tenta colocar super estrelas, velhos, isso aconteceu em 2011 também, quando contratou... Tava Paul Gasol, Kobe Bryant, aí quem que trouxe? Na primeira em 2004, quando trouxe Karl Malone, Gary Payton, que tinha Shaquille O'Neal, não sei o que, foi pra final. Perdeu do Detroit Pistons. Era pra ter sido campeão, mas perdeu. 2011, quando trouxe Steve Nash, Dwight Howard, não sei o que, foi uma tragédia. Como foi agora também. O LeBron já passou, o Kobe, Com dor no coração, já. LeBron Jordan é o segundo maior de todos os tempos. Michael Jordan é impossível passar. Isso aí não cabe na mesma palavra. LeBron James e os Enzos que tentarem fazer o contrário, eu sei convencer com tranquilidade que não.
Cara, eu acho que é o maior ponto cestinha aí da história da O LeBron é o maior cestinha se você somar a temporada regular mais playoff. Só playoffs? O maior cestinha da história é Kareem Abdul-Jabbar. E o segundo, o King James. Você acha que tem futuro o Lakers aí pra próxima temporada? Não. Vai continuar como tá? Vai. Deu ruim, Vitão. Tava na esperança. Concordo plenamente. Nem técnico tem. Já demitiram o Frank Vogel, mas não tem técnico. Exatamente, tá sem. Qual o segredo da NBA pra você acha que pra... O segredo da NBA? Ah, cara, é difícil. Porque você acha que o NBB não... Não, o segredo do quê? Exatamente. Sucesso, de sucesso? Primeiro, é você ter os melhores jogadores que fazem aquilo desde criança. Em alto nível. Não em altíssimo nível, mas em nível bom. Desde o high school, passando pela NCAA, no college, até chegar na NBA. Alia a um entretenimento que é maravilhoso, eles sabem fazer o show como poucos. E um fator preponderante nos últimos 20, 30 anos, que foi a questão da globalização, muitos jogadores estrangeiros chegarem para jogar lá também, que aumenta o nível ainda mais. Tanto que nos últimos 2 anos da NBA, o melhor jogador da temporada, o MVP, o Most Valuable Player, não é um norte-americano, é um sérvio, é o Nikola Jokic. Quem ganhou esse ano? Nikola Jokic. Ganhou 2 anos seguidos. E ano passado. Tinha sido nos anos anteriores a isso. E de uns anos para cá, Hugo, se tornou comum terem estrangeiros sendo protagonistas. Dirk Nowitzki, alemão, Manu Ginóbili, argentino, jogadores franceses, Tony Parker, Rudy Gobert, enfim. Eu não gostava muito de basquete, eu assisti um Argentina e Estados Unidos na semifinal em 2004. Mundial. Ginóbili e todos. Escola. Nocione, Escola, Ginóbili, Pepe Sanches, contra LeBron James. LeBron James estava nesse time aí. A Argentina ganhou a Olimpíada. Deu um pau nos Estados Unidos. Não é que ganhou, deu um pau nos Estados Unidos. Ganhou a Olimpíada. E ganhou a Olimpíada. Os Estados Unidos ficou em quinto. Ganhou a Olimpíada. Quinto. Exatamente. Ganhou a Olimpíada. E o Brasil, Fê? Por que você não acha que dá uma engrenada no basquete aí, nos Jogos Olímpicos? Cara, é difícil. Eu acompanho basquete, eu amo basquete, eu narro, eu jogo. Pra falar a verdade, é a modalidade que eu mais curto. Assim, né? Eu acho que falta muita coisa no Brasil, cara. Por mais que o NBB tenha evoluído nos últimos anos e se tornou uma competição legal pra caramba, eu acho que falta jogador decisivo no Brasil. Por mais que você reúna grandes jogadores... Teve uma época de Thiago Splitter... Não, o Brasil fez uma seleção... Leandrinho. Que tinham 6 jogadores que atuavam na NBA. Varejão, Leandrinho, Thiago Splitter, Marcelinho Huertas... Nenê Hilário, aí teve Bruno Caboclo, Lucas Bebê, recentemente o Raulzinho, o outro menino que tá no Pelicans lá, esqueci o nome dele agora. Vitor Souber, ajuda nós. Que foi draftado também recentemente, enfim. Cara, não sei, é questão de não, da liga, não formar uma seleção a ponto. Esse você deve lembrar, o Brasil ganhou dos Estados Unidos em Indianápolis. Indianápolis 87. Quando tinha Michael Jordan jogando, inclusive. Você lembra desse jogo? Lembro, assisti esse jogo. Tinha 10 anos. É a maior apresentação do Brasil no basquete? Não, o Brasil é bicampeão mundial, né? O Brasil é bicampeão mundial 59 e 63, na geração Vladimir Marques, Rosa Branca, Mauri, Agudão, Mosquito, Marquinhos, enfim. Você teve com o Oscar uma vez na Record num programa de homenagem a ele? Não, na Gazeta. Na Gazeta? Tive com o Oscar várias vezes. Assim, tive na NBA, tive na Bradesco, 2 vezes lá. Mas esse aí é um programa que foi em homenagem a ele e eu participei como jornalista. Como conhecedor de basquete. E o Bugarelli. Que tamanho é o Oscar na história? Pra mim, o segundo maior brasileiro que jogou. Quem é o primeiro? Vladimir Marques. Você é jovem, você não vai saber. Não vou saber quem é. Procura saber quem é. Foi melhor que o Oscar? Foi. Jogando basquete, foi. Só para contextualizar a informação, o atleta do New York Pelicans, que assinou, né? É o Didi, eu lembrei agora. É o Didi. Agora eu lembrei que... Isso, o Lousada, ele é conhecido como Lousada, é o Didi. Ele foi jogar na Austrália... Voltou para uma franquia, já tá em outra e tá tendo chance da NBA. Mas hoje o melhor brasileiro da NBA é o Raulzinho. Hoje é o Raulzinho, que é titular da seleção. O basquete é o esporte que você mais curte, então? Sim.
Você para pra ver qualquer um. E tá legal, que tá passando no YouTube também, né? Tá, agora tá passando no YouTube da TNT. Da TNT. Ontem, aliás, eu tava com o Laza, que é um dos comentaristas e produtores, ele tava me falando. Ontem bateu o recorde. A gente tá fazendo o programa hoje numa terça. No jogo Golden State e Memphis Grizzlies bateu o recorde de audiência. No YouTube. Quem você acha que leva esse ano? Você achava que era o Phoenix, né? Eu ainda vou ficar com o Phoenix Suns, mas sem convicção. O Vitão acha que é o Sixers, né? Não, eu vou de Phoenix. Eu vou de Sixers, pra alegria de Rafael Oliveira. É uma boa opção. Se o Joel Embiid tiver sadio e o Harden jogar, é uma boa chance. Ô Fê, pra gente finalizar aqui nosso papo, queria tocar com você também, eu sei que você gosta pra caramba desse assunto, sobre o entretenimento. Aí você vê, no dia da gravação do curso, você colocou o filme do Homem-Aranha, o Vitão quase teve um infarto ali de como os top 5 aí na Marvel, é isso mesmo? Isso, ele entra. Esse último, o Homem-Aranha de volta. Sem volta pra casa. Puta, eu sempre lembro em inglês, No Way at Home, né? No Way at Home, sem volta pra casa. É muito bom. É muito bom. Fernando, pra quem não sabe, a galera que só vê no futebol do São Paulo, que ele gosta pra caramba, é o seguinte, o Fernando é uma enciclopédia, né, em filmes, séries, curto, novela. Pantanal tá assistindo agora, né? Tô assistindo o remake e vendo no YouTube ao mesmo tempo os mesmos capítulos. O original. Sendo que eu já vi a original em 90 e a reprise em 2008. Sabe por quê? É muita ligação familiar. A minha mãe e meu pai são do interior de São Paulo, a minha avó é do interior, a minha bisavó é da Bahia. Então essas coisas de ver gado, comitiva, eu tive ligação com isso desde criança. Moda de viola, desde criança, daquele jeito também, como aparece. Então, é muita coisa familiar. Me emociono pra cá. Eu choro sozinho. Eu vindo pra cá, por exemplo, eu tava vendo no YouTube uma cena, até postei no meu Twitter, né? A gente tá hoje numa terça. Teve a cena que o pai e o filho estão na mesma cena, que é o Gabriel Sater e o Almir Sater, que emocionou todo mundo. Essa cena no original, o Duelo das Violas, foi feita com o Sérgio Reis e o Almir Sater. Porque na época não tinha o Gabriel. E o Almir fazia o papel do Cramunhão, do Trindade, que agora é do filho. Então é uma coisa muito de... Cara, todo mundo pergunta, mas qual que é melhor? Eu falo, cara, das duas, eu acho que é muita ligação afetiva. Pantanal 90, pra mim, é imbatível. Só que a tecnologia e o jeito que está sendo feita essa Pantanal tá maravilhoso. Ela é adequada aos tempos de hoje, com rede social, com live, com cancelamento, coisas que na época não tinha, entendeu? Então ela tá muito ligada a esse tipo de coisa, a preocupação que tem com o texto, com o Bruno Luperi, que é o neto do Benedito Rui Barbosa. O texto, para quem tá vendo a novela, é impressionante como é igual, as mesmas falas, não 100%, mas 90% das falas são as mesmas, iguaizinhas de época para época. Tem um repórter aqui na nossa equipe esportiva que ele fala que para o filme ser bom, o que ele analisa mesmo, Vitor? Ele analisa roteiro, aí figurino... Você tá analisando figurino também? Mas é importante. Eu coloco outra palavra, fotografia. Fotografia? Para mim, roteiro, fotografia e texto são importantes. Roteiro, né? Dentro do texto e tal. Enfim, você começou falando do Homem-Aranha, eu gosto dos Marvel, eu gosto do DC pra caramba. Não vi ainda o Doutor Estranho, não me contem. Combinei com o Vitão de ir no sábado, nem mandei mensagem pra ele. Devo ver em breve aí, porque eu tô ouvindo críticas chatas, algumas elogiando pra caramba. Já sei que vai ter cena que gente vai comemorar no cinema como se fosse gol, porque hoje a nova geração faz isso, né? Eles são muito ligados nesse tipo de coisa, a molecada vibra pra caramba quando aparece algum personagem e tal. Mas curto, cinema é uma coisa que eu gosto, série eu amo, desenho animado, Batman, filme. Gostou? Gostei do Batman. Bela atuação do Robert Pattinson e em português ainda, a dublagem do Wendel Bezerra, do Goku, né? Grande Wendel, meu amigo. Ô Fê, pra gente finalizar, vou perguntar alguns nomes pra você aqui, fala que vem com a sua cabeça, que aqui a gente não cria nada, tudo se copia. Tele Santana, que deve ter ali uma grande influência na sua vida de São Paulino. Sim, sem dúvida. Mestre. Grande treinador. Você falou aqui em off, você foi em todas as finais de Libertadores de São Paulo, vivo. Porque 74 eu não estava vivo. Não tinha nascido. E assim, tem aquela, não vamos entrar nessa discussão se caiu ou se não caiu, mas de alguma forma tá destruindo o São Paulo ali. Não, assim, tá. Essa discussão é para torcedor, porque no frigir do regulamento tá lá. Não caiu. Enfim, eu deixo para torcedor. É igual o Palmeiras tem Mundial,
O Corinthians é campeão do mundo, é taça de verão. Isso é torcedor que discute. O São Paulo está numa situação, cara, de reconstrução, tá? Porque tem um novo dirigente, um novo presidente, tá com muita dívida, mas eu acho que tá caminhando, porque, pô, na mesma gestão já chega em 2 finais, né? Chega numa semifinal de um campeonato grande como é a Copinha, revela muito jogador. Recentemente contra o Everton, lá em Vila Del Mar, 11 jogadores do banco de reservas eram da base do São Paulo. Então funciona, né? Então acho que está no caminho aí para tentar se reconstruir. Vou ter que perguntar, não tem o que fazer, Daniel Alves. Um erro. Para mim, um erro. Primeiro, confiar num jogador do jeito que confiaram. E segundo, deixar a dívida desse tamanho como foi. Você não tem um cara de personalidade, não tem problema nenhum em falar. Você chamou algumas vezes a tradução de batuqueiro. É o batuqueiro. Chamava naquela questão. Porque ele virou o Zé do Batuque, né? Braço quebrado. Ele quebrou o braço, ele ficou naquele negócio assim. Não tenho nada contra a pessoa. Nunca ofendi uma pessoa. Minha mãe fala, pare de ofender, não sei o quê, porque eu tô ali um narrador para a torcida do São Paulo. Uma coisa que eu concordo muito, e não sei se você concorda, é que, assim, eu acho que ele tá errado. Primeiro que ele não jogou nada, eu acho que ele não jogou nada no São Paulo. Segundo, ele falou... Não, ele jogou, vai. Você acha que ele jogou? Jogou. Ele não foi um supra-sumo, mas ele entregou. Dá pra dizer que ele entregou. Mas, de fato, o São Paulo errou não pagando ali o... Cara, eu acho assim, criar uma dívida à toa, tá? Confiando numa coisa que... E ver a pandemia logo na sequência, sou muito né? cético, Hugo, com essa questão de contrato de 5 anos para jogador acima dos 35 anos, cara. Ele tá hoje com... 38. Vai jogar a Copa, tá? Vai jogar a Copa. Se Vai bobear, jogar. titular, capitão na final ainda. Tem chance. Um erro, essa é assim que você define o Dani. Um erro. Fernando Diniz, que era alvo de críticas lá do Marcão. Cara, o Fernando Diniz foi uma aposta que em dado momento deu certo e depois não se confirmou por alguns problemas que aconteceram. Não gosto da metodologia de trabalho dele, tá? Não gosto. Acho que essa coisa de saída de bola, principalmente, você tem que ter jogadores prontos para isso, com habilidade e tal para isso. Diego Costa não dá, né? Pra sair jogando. Não é questão de criticar o Diego Costa. Na Europa você vê caras fazendo isso com um treinamento muito mais personalizado e os caras têm uma característica técnica melhor para fazer também. Você acha que ele caiu ali no caso do Tietchan? Não. Nada a ver, só usaram como... Ajudou, mas não foi o... É que o mês de janeiro de 2020 foi muito ruim. O janeiro, né? De 21 do 21, São Paulo foi péssimo. E perdeu pro time C do Santos. O novembro e o dezembro foi maravilhoso, o dezembro foi trágico. Pra mim, o São Paulo... Aliás, o dezembro acabou com uma derrota pro Grêmio, a eliminação na Copa do Brasil em 30 de dezembro, o Réveillon, né? 30 de dezembro você tem um jogo importante. Não, tem uma... Você vai concordar comigo? Pra mim, eu senti que a casa caiu. A gente transmitiu o jogo aqui quando o São Paulo perdeu pro time C do Santos. Eu falei a mesma coisa. Gol do Jobson. Gol do Jobson. De bico lá, chutou o time sub-10 do Santos. O Ademir Quintino falou isso na televisão, sub-10. E aí o São Paulo perdeu ali, acabou. Aí perdeu pro Inter, a cacetada. Mas você falou que não ia ganhar, desde quando tava na frente. Não, mas não é que eu falei que não ia ganhar. Eu falava que com 7 pontos eu continuava não confiando no São Paulo. Poderia ser campeão? Poderia, mas eu não confiava nesse time. O torcedor não gostou pra variar, porque o torcedor acha que eu tenho que falar tudo de bom do time toda hora. Você confia mais nesse agora? Não, nem um pouco. Final do Paulista mostrou isso? Final do Paulista mostrou que era um time pra jogar no estádio do Morumbi, que na hora que foi decidir fora tremeu. Rogério Ceni tem muito futuro como técnico. Como jogador? Maior jogador da história do São Paulo, não o melhor. Muito bem, Fê, pra gente finalizar aqui nosso papo, agradecendo. Tem aqui algum QR Code aqui em algum lugar, né, o Vitor da Almeida? Tem, aí no cantinho, seu canto direito, apontando pra cá, pra onde eu tô. Isso, tá, isso. Aqui? Pra baixo. Qual é o código de desconto? Rafael Fê, Esgriles não, pô. Esgriles já foi. Fê Camargo 10. Fê Camargo 10, tá aqui, você
entra lá na loja do Vitão. O Fernando vai divulgar mais no Instagram dele. Lá na Dalmeida Store. É. Ganhei uma camisa. Ganhei uma camisa. Muito obrigado. E virão mais, hein? Virão mais. Virão, porque eu vou divulgar bastante. Você tá com uma bela do Liverpool, do uma Liverpool. clássica do Você Liverpool. quer em homenagem a Rafael Oliveira, que eu falei que o Liverpool não passaria. O Vitão tá com uma do Milan clássica que o Ibrahimovic usou bastante. Aqui na mesa a gente tem Barcelona, Juventus e Manchester City. É, meu amigo. Entre lá, Dalmeida Store. E o Instagram é DalmeiDV. DalmeiDV. Já tinha o login antes, né, Vitor, quando você foi fazer a loja lá, não é isso? Já tinha um login registrado, mas tô providenciando a patente, vai resolver isso aí. Eu apostei no cego, falei que o Vídeo Real ia passar com 2 gols do Dani Parejo. Nada mais errado, né? Não tem como dar certo. Da onde você tirou essa loucura, velho? A cara do Fê define tudo. Pra provocar. Da onde você tirou essa loucura? É porque o rapaz... Pra mim torcer pro Liverpool é coisa... Cara, eu apostei na classificação do City... e não é porque perdeu com 2 gols aos 46, aos 48 e gol na prorrogação do Benzema, porque eu acho o City melhor que o Real Madrid. Só que tem momentos que seu time sente o baque e sentiu. Provou que a camisa pesa? Pesa, não é que pesa. A camisa do Real Madrid, ela derruba o Santiago Bernabéu sozinha, se for. É o maior time do mundo na história do futebol, não tem dúvida alguma disso. Ele eliminou o Manchester City, como eliminou o Chelsea, como eliminou o Paris Saint-Germain, com extremas dificuldades no jogo. Brasil ganha a Copa, Fê, pra gente finalizar? Não ganha. Favorito pra você? França. Tá capengando lá ou não? Aonde que tá O capengando? Griezmann mal. Mal aonde? No não, Atlético aonde Madrid. você tá falando que a seleção francesa tá mal? Eu assisti o jogo do... Não, você tá vendo um jogo de um jogador num time. Você tem que ver a seleção completa jogar. Do Atlético de Madrid? Não jogou o Griezmann. França e Alemanha, pra mim, são as seleções favoritas da Copa do Mundo. O Pogba não tá lá naquela fase também? Ele só joga na França também, né? Ainda bem, né? Pro francês. Ele só joga na França. É uma seleção que tem Lohri, Pavard, Varane, Lucas Hernandes, né? Kanté, Pogba, Mbappé, Karim Benzema. Precisa falar mais alguma coisa? E se o Benzema não vazar nenhuma conversa ou uma foto de algum parceiro não até vai, lá, né? Isso é coisa de torcedor. Ele não vai, ele vai jogar a Copa e vai arrebentar. E ele será o melhor jogador do mundo na temporada. Você acha que Então, eu tô na dúvida, não sei se você tem essa informação, se o prêmio, a bola de ouro é antes ou depois da Copa? Depois. Dezembro. Que vai ter que analisar a Copa, né? Não é possível que não vai. O Modric foi eleito o melhor do mundo pela Copa que ele fez na Croácia. Justo. O Cannavaro foi eleito o melhor do mundo pela Copa que ele fez com a Itália. Esse todo mundo critica, mas justíssimo. O Cannavaro joga muito na semifinal contra Eu jamais premiaria um melhor jogador do mundo como um zagueiro. Sério? Simples Nem o Sérgio Ramos? Não. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos não tá nem entre os 5 maiores. O Real Madrid vai contratar ele só pra jogar a final. Ele nem jogou direito no PSG. Só tá lesionado, né? Então, o Neymar é uma grande decepção pra você na França? É. O Neymar, pra mim, ele poderia ter sido muito maior do que ele é. Dá pra ele ser ainda, ele não quer mais. Esse que é o problema. O Neymar cansou. O Neymar virou um Adriano. O Alexandre... Ale Oliveira, da Globo, que saiu, foi pro YouTube lá e tal. Isso. Ele falou que ele foi setorista do PSG durante muito tempo. Sim. Não, ele não foi setorista. Vamos falar as coisas como devem ser feitas. Ele disse ele isso, foi né? correspondente do Grupo Globo na França. Ele disse que era e ele setorista, estava né? no PSG falando também de outros assuntos. Ele disse que era setorista. Tá no Flow. E bota no card pra galera poder conferir. Mas ele disse que a torcida do PSG não gosta do Neymar. Não. O Neymar, ele provocou isso. Simples assim. Ele falou que coisas mínimas, o Neymar nunca se esforçou pra aprender o idioma. Não, o Neymar não se esforça pra nada. Ele se esforça pra jogar videogame e ficar com os parça dele, só. Você viu a série do Neymar no... Netflix? No Vi Netflix? um capítulo. Eu vi todas. Você gostou? Não. O Neymar, pra mim, é um vazio, cara. É um vazio. Não é ídolo. Ele é ídolo de uma geração que tem a cabeça um pouco vazia. Essa é a minha definição. Nem próximo do Ronaldo, você acha? Nossa. Não cabe na mesma... O Neymar, pra mim, não tá... o top 5... Que top 5? O Neymar briga pra entrar no top 20 dos brasileiros. Você tá falando sério? Kaká tá à frente do Neymar? Tá. Careca? Não, aí... Falcão? Vai, Romário, Ronaldo, Rivelino, Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão. Em termos de seleção brasileira, é que a geração nova não vai tolerar esse tipo de coisa.
O Rivaldo tá acima do Neymar, muito acima. Isso eu concordo. Mas também. muito acima. E não é porque ganhou uma Copa, é pelo que ele fez. Fê, obrigado pela sua participação Eu que agradeço. aqui no podcast Foi na legal Marca. demais. Cara, é muito bom Fiquei falar muito com feliz você. e emocionado aí, com vários trechos. Obrigado mesmo. Você é um cara do bem pra caramba. O Sgrillis, a gente vai colocar aqui depois no vídeo que ele fala do Fê, ele definiu o Fernando Camargo, um cara família demais, um cara paizão. Obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo algumas coisas juntos. E, mano, desde quando eu te via na Bradesco Esporte, falei, se um dia eu conversar com esse cara aí, eu vou ser um cara muito realizado. A gente já fez muita coisa junto. Parabéns pelo que você faz fora dos mix, pouco a gente sabe. Não, tamo junto. Que é importante. E cara, obrigado pelo papo e parabéns pro Vitão aí pela empreitada de sucesso também aqui na Almeida Store. Vamos começar essa parceria também. E obrigado pelo convite. Quando quiser, vamos aí. Batemos papo com uma alegria. Valeu. Esse foi Fernando Camargo. Onde é que tá aqui, Vitão? Agora tá não. Aqui, valeu. Faz assim, ó. Faz pras 3. Ó. Faz pras 3 aqui. Valeu, galera. Se inscreva aí no canal, hein? 1000 inscritos a gente precisa. Vai tacando o dedo no like também. O Fê vai divulgar pra nós também o vídeo lá quando sair. Então, tamo junto. Valeu!